e acaba gerando a cultura do compartilhamento, que é a cultura que Jesus ensinou. Dos 5 pães e 2 peixinhos. Que ali as pessoas acham que o milagre foi ele transformar os pães em peixes. Não, o milagre foi ter feito todo mundo compartilhar. Todo mundo Esse foi o compartilhar e milagre. comer. E essa história que Jesus ensinou é a que a gente hoje pode praticar via compartilhamento. E hoje é a tendência da economia. Hoje nós vivemos a economia do compartilhamento. Os aplicativos, Uber, iFood, é a economia do compartilhamento. A infraestrutura moderna hoje é compartilhamento. Então tudo hoje é compartilhamento. Então por que a gente não aplica isso numa mentoria? Cara, eu fiz um resumo top aqui de contabilidade desse assunto. Eu vou colocar aqui no grupo. Fulano de tal, fez um negócio massa aqui de um mapa mental massa da teoria do crime. Tira a foto e coloca no grupo. Você entende isso? A gente cria um drive do grupo, temos o xerife da turma. O xerife da turma é o cara que vai colocar os materiais todos no drive. É o cara que vai cobrar, professor, você esqueceu de marcar a mentoria essa semana. É verdade, vou marcar. Ele é o responsável pela turma. E a maior parte dos nossos aprovados no Senado, sabe de onde saíram? Só no Senado, né? De todos os nossos aprovados. As mentorias coletivas. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon Andrade, eu sou um dos fundadores e hoje nós estamos com um convidado mega especial, uma pessoa que acreditou na gente lá no início, quando a gente estava começando, quando a plataforma nem existia direito, era um MVP muito mal feito, ela foi construída através desses parceiros. Ele é um policial legislativo, ele é professor, ele é mentor, ele tem uma jornada incrível e ele vai ensinar você o passo a passo que ele teve que passar para alcançar esse sucesso. E a gente vai falar, ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês, vai contar um pouquinho da jornada dele, o que ele fez para ser aprovado e também a jornada dele como mentor. E aí já tiro a dúvida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas perguntam: Marlon, o podcast é para quem? É para você, aluno que está se preparando para concurso e quer alcançar o tão sonhado cargo e você não sabe como, que você vai aprender na prática como essas pessoas fizeram. E também para você que está começando a trabalhar com mentorias, não sabe o que você precisa fazer, quais as ferramentas que você precisa usar para fazer a sua mentoria crescer. Aqui você vai aprender com essas pessoas que a gente está trazendo aqui. Então seja muito bem-vindo, professor Diego, ao nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai compartilhar. Eu vou tentar sugar o máximo de você aqui, porque eu tenho certeza que a sua jornada, a sua trajetória tem muito a ensinar a todos os alunos que nos acompanham e também a todos os professores e mentores. Primeiramente, um prazer estar aqui, Marlon e Tuane. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado e não tem como não lembrar do início, aquela reunião que a gente fez, ainda muitas dúvidas, as dúvidas de como encaixar o nosso método na plataforma, né? E a série de demandas que nós fizemos e as limitações que... Tinha um grupo no WhatsApp, você lembra? Tinha um grupo no WhatsApp. E hoje vê o sucesso da Tutor, hoje é a plataforma que é referência. Muitos alunos me procuram e perguntam assim: Diego, aí na Pol, trabalha com a Tutor? Então, isso é prova do sucesso, e eu falo muito que a Tutor é feita não para o aluno se moldar a ela, mas a Tutor ela se molda às necessidades do aluno, e essa é a diferença da plataforma Tutor. Então, é um grande prazer estar aqui e a gente dividir um pouquinho aí do nosso jeito. Eu falo muito assim, né? Não existe um método único, cada um tem o seu próprio método, e cabe a você que está em casa escolher qual que mais se adapta ao seu estilo de estudo, à sua história, ao seu estilo de aprendizagem. A gente está aqui para falar o nosso método. Show de bola. E ajuda a desenvolver, né? De cada um. Exatamente. Não, e o podcast ele tem sido um fruto de muito conhecimento e aprendizado pra gente, né, também. Sem dúvida. Eu vejo que cada mentor, cada professor tem uma jornada diferente. É engraçado isso, né? Porque uns falam que tem um ponto de partida muito diferente do outro e isso já deixa uma grande lição pro aluno. Porque a gente, quando tá estudando para concurso, e você sabe muito bem disso, a gente tem mania de se comparar com fulano que passou mais rápido que você. Só que as pessoas têm ponto
ponto de saída diferente, ponto de início. Às vezes uma pessoa estuda no colégio particular, você não teve o privilégio de estudar no colégio particular. Às vezes ele tem acesso a mais informações e bons materiais que você não teve. Às vezes você é um pai de família, às vezes você é uma mãe e não tem como estudar 8 horas por dia porque você precisa trabalhar, você precisa cuidar do seu marido, você precisa cuidar dos seus filhos e você não tem o tempo livre para estudar. Você tem ali 2, 3 horas. E a gente fica o tempo todo se comparando. Ah, mas o fulano passou em 6 meses, o fulano passou em 1 ano, e eu tô aqui há 4, 5 anos. Então, assim, o Tutoricast tem mostrado na prática que cada um tem o seu time, né? Tem uma realidade, né? Cada um Mas tem uma olha só, realidade. todo mundo tem um início, né? Uma jornada diferente, mas o resultado é o mesmo. resultado O é o estudo mudou a vida. Quem não parou, conseguiu. Hoje eu Isso. tava, ao vir pra cá, eu estacionei no shopping aqui próximo, e eu tava ali meio perdido ainda, que eu não conhecia esse prédio aqui, era ao lado, mas eu não sabia exatamente onde era. E ali eu fui perguntar ao vigilante onde que era o prédio aqui, onde a gente ia fazer esse podcast. O rapaz que estava do lado dele era aquele cara que faz a limpeza de shopping. Aham. Ele chegou, professor Diego Fontes, me Olha identificou. só. Aí falou assim, professor, contou um pouco da jornada dele. Ele disse, olha, eu tô batendo na trave, eu já estudo para concurso há 8 anos. E eu tô batendo na trave. E ali, os poucos minutos que nós tivemos, eu falei assim, olha, primeira coisa, se você está batendo na trave é porque você está chegando. E isso aconteceu comigo. Então, você tem que. Aí um pouquinho de tempo que eu tive, eu consegui falar alguma coisinha para ele. Mas você veja, eu estava aqui vindo para conversar sobre isso. E tive a oportunidade, ao começar o dia, já ter essa conversa. Tá? Deus às vezes coloca as pessoas no nosso caminho, né? Cara, eu sou apaixonado demais por concurso público, cara. Porque concurso público mudou a minha vida, mudou a sua, né? E tem mudado de tantas pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu queria que você começasse já o nosso podcast contando um pouquinho da sua história. Da onde saiu o concurso público? Você era da iniciativa privada, você já sempre nasceu naquele berço onde, cara, você tem que passar no concurso. Porque aqui em Brasília é assim, né? Aqui Ou em Brasília, empresário, ou você é concursado ou você é ou quebrado, velho. É. Ou Porque, empresário. mas o empresário ainda não é igual São Paulo. Você chega em São Paulo, é muito isolado o concurso lá, e lá é todo mundo empresário, todo mundo já nasce. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Em Brasília, não. Brasília, velho, É o concurso. concurso. Até os bancos daqui entendem, eu acho que tem que dar mais crédito pro servidor público. Se o cara pode ser até empresário, ganhar bem no servidor público, ele tem garantia ali de que vai pagar a gente certinho. E como é que começou essa jornada assim na sua vida? Conta lá pra gente aí. Então, quando eu era criança, barra adolescente, meu pai queria que eu fosse médico. E no Nordeste, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. É muito comum o sucesso familiar ser aquele pai que formou um filho médico, né? E meu pai e minha mãe vêm de família muito humilde, meus pais passaram fome e tiveram histórias de vida muito dramáticas, né? Ambos criados sem pai, famílias desestruturadas. Eles já foram um case de sucesso ao terem uma vida de sucesso, dentro das perspectivas que eles, né? Sucesso para um pode ser uma coisa, sucesso para mas para ele, meu pai virou um pequeno comerciante, mas ele queria que eu quero que meu filho não trabalhe o dia inteiro, não quero que ele não trabalhe de feriado, final de semana, mostra ele que médico trabalha Trabalha muito igual mais, ou né? mais, né? E ele queria que eu fosse médico. E eu sempre cresci com aquela dúvida: será que realmente eu quero medicina? Ou será que eu tenho uma aptidão para outra área, né? E meu tio, uma grande influência na minha vida, hoje ele é professor, inclusive. Eu levei ele para ser professor, introduzi, trouxe para dar aula na Enapol, hoje dá aula, inclusive, em curso presencial em Brasília. Mas na época ele Que era a minha massa. referência, irmão do meu pai. E ele já fazia concurso. Ele falou: Diego, cara, você tem o seu caminho direito. Olha só, essa característica sua, essa outra, tudo indica que você, o seu caminho direito. E olha, no direito tem isso, tem concurso. Aí ele começou a falar para mim sobre concurso. E eu, cara, eu comecei a ficar naquela dúvida. Eu participava daqueles debates estudantis, que toda escola tem, seminários, e eu sempre era o que se saía melhor, eu sempre era o que mais me dedicava, e todo mundo me queria no grupo porque eu era o debatedor da escola. E eu disse, cara, realmente eu acho que esse negócio de direito é para mim. Já adolescente, eu comecei a dar aula de reforço para criança e adolescente. E já comecei a dar aula de inglês também para criança. Então eu dava aula para todas as crianças do meu bairro de reforço. E ali começou também a vontade de ser professor. Então acho que as fichas foram caindo aos poucos. Até que chegou um ponto que eu passei na primeira fase dos dois, né? Na verdade, eu passei a primeira fase de medicina. E a prova de direito no meu estado seria depois da primeira fase de medicina na Universidade Federal da Paraíba. Eu fiz Federal da Paraíba e passei na primeira fase. Olha E só. aí eu tinha que fazer uma escolha, porque medicina, segunda fase, só caía as disciplinas específicas, física, química, biologia
Acho que era física, química e biologia, não sei se tinha em português. Eu lembro que tinha física, química e biologia. E direito, lá no Rio Grande do Norte, eram só as específicas do direito, que são as disciplinas de humanas, história, geografia, português, língua estrangeira. Eu disse, cara, eu tenho que fazer uma escolha. Porque não tem como eu abraçar as duas e passar nas duas. Desde então eu já tinha a ideia de que esse negócio de conciliar não dá certo, né? Eu já era um crítico da conciliação e eu sabia que esse não era o caminho para minha vida. Cheguei para o meu pai e falei, pai, me desculpa, mas quem vai trabalhar sou eu. E quem vai fazer a escolha então sobre o meu futuro sou eu. Eu Eita! falei para ele, pai, não vou, eu vou até fazer prova de medicina, mas eu vou me estudar para o direito. Sabe o que é isso que eu tinha? Eu estava morando na Paraíba, em Campina Grande, morando eu e meu irmão, né? Nós morávamos sozinhos. E eu saí de Campina Grande, fui para Mossoró, para casa dos meus pais, para estudar para a segunda fase de medicina. E eu levei só os livros de biologia, química, física, né? Então eu não tinha nem livro de história e geografia. Eu tomei essa decisão lá. Então o que é que eu fiz? Eu fui atrás de colegas meus que tinham usado comigo quando eu morava em Mossoró, quando eu fazia segundo ano em Mossoró. Aí fui atrás de livro emprestado de história, de geografia. Eu passei bem classificado entre as primeiras colocações de direito. Medicina, como eu imaginei, eram 100 vagas, eu caí, fiquei em 120 e não passei medicina. Não dedicou? Comecei o curso de direito. Terceiro semestre eu comecei a fazer concurso, né? E aí comecei a reprovar, ver o que não dava certo e começar a modificar algumas coisas na preparação até conseguir ser aprovado dentro das Qual foi o vagas. primeiro concurso que você passou? A BIM, agente da ABIM. Caraca, já passou É. logo. Não, mas na Mais faculdade top. você já começou, você já tinha. comecei no início. já Eu passei queria na BIM com 20 anos. 2010. Foi o concurso de 2008, só que o concurso foi mais ou menos 10 meses de duração, né? Aham. Todas as fases. Aí eu tomei posse em julho, após o curso de formação, que foi longo, assim, uns 2 ou 3 meses. Eu tomei posse em julho de 2009. Isso da faculdade ainda. Fiz na faculdade. E já era aqui de Brasília. Já tava aqui em Brasília. Não, eu morava no nosso Morava Aí vem embora pra Mossoró. Brasília. Aí vem Aí eu embora vim pra pra Brasília. Brasília, por conta da ABIM. E aí eu tive que fazer vestibular, né? Aham. Tive sorte porque na época saiu um vestibular de transferência. Eu tive sorte porque nunca saiu vaga para direito. Acho que nunca saiu. Acho que nesse ano foi uma exceção. Vestibular de transferência facultativa. E só iriam cair disciplinas o primeiro e o segundo semestre de direito. Eram 5 redações no estilo CESP. É aquela redação que você tem 3 quesitos, né? Uhum. E redações, 5 textos que você teria que produzir sobre assuntos de primeiro e segundo semestre da grade de direito da UNB. A minha grade lá da UERN, que eu estudava na Estadual do Rio Grande do Norte, era diferente. Então tinha muito conteúdo que eu não tinha visto que não correspondia à grade da UNB. E eu estava no meio do curso de formação da BIM. Cara, curso de formação, a sua dedicação é completa para o curso de formação, você sabe disso. Uhum. Eu não queria fazer a prova. Para você ter ideia, era São João. Eu estava de ressaca, tinha tomado um Danonezinho no sábado anterior, numa festa do São João dos Bombeiros. É. E o domingo eu acordei de ressaca para fazer essa prova. Cara, que vontade de não ir fazer. Fui fazer a prova e deu muita sorte. Por quê? Porque as 5 redações caíram, 3 eu sabia, 2 eu enrolei. Eu consegui entrar em, que acho que foi 5º lugar nessa prova, que eram 13 vagas. Caraca. Aí eu terminei meu curso de Direito aqui na Universidade de Brasília, na UNB. Top. É. E aí, deu a continuidade estudando ali já para outros concursos ou parou na BIM e ficou um tempão sem estudar? Aí quando eu entrei na BIM, eu percebi, cara, aqui é bom, mas não para os agentes, que eu era nível médio, né? Uhum. Aqui é um lugar bom para os oficiais. O agente lá, eu não sei como é hoje, né? Faz um bom tempo que eu saí de lá, mas na época a gente não tinha oportunidade nenhuma de progressão na carreira. Acho que o Mesquita, por exemplo, que Sim. trabalhou comigo, nós somos da mesma turma de curso de formação, Que a massa. gente trabalhávamos na mesma sala, eu e o Fernando Mesquita. Que legal. E eu acho que ele vai ter a mesma opinião que eu. Não era um lugar na época para o agente. Era um lugar que só dava oportunidade de crescimento para os oficiais. Então ali eu decidi, cara, eu tenho que fazer os concursos. Só que eu percebi que, para nível médio, as oportunidades eram limitadas de remuneração, de boa remuneração. E eu vi que na UNB eu ia demorar um pouco mais para formar, já que o curso de Direito Noturno na UNB ele é 1 ano mais longo do que o normal, são 6 anos, né? E a diferença de grade me fez perder 1 ano. Algumas disciplinas não foram aproveitadas, normal quando você muda de faculdade. Então eu demoraria mais 2 anos para formar. O normal era formar em 2010, eu formei em 2012. Então já comecei a fazer um tecnólogo de gestão de segurança pública na Unisul. 1 aninho. E eram 2 anos, só que aí eu antecipei algumas disciplinas e fiz em 1 ano e meio. E aproveitou algumas disciplinas do direito, né? Aproveitou. Poucas, mas aproveitou. E ali eu já comecei a fazer concurso para nível superior, mesmo sendo nível superior. Aí eu fiz a ANEL, 2010. A ANEL eram 35 vagas. Eu não podia passar dentro das vagas, né? Porque se eu fosse chamado, Ser chamado ia ficar doido. eu fiquei em 50.
Eram 35, eu fiquei em 50. Fui chamado. Já no final da validade, 2014, mas eu fui chamado no ANEEL. Que Tive o prazer de entregar um termo de desistência, de analista administrativo. Oh, Fiz prova discursiva de gestão de pessoas, a parte de administração, né? E de AFO. Cara, eu fazendo prova de AFO. Hoje não sei mais nem pra onde é que vai AFO. Mas eu fiz. E foi a discursiva que me salvou, que me deu a pontuação mais elevada. Então foi. E aí saiu o Senado em 2012, né? Onde eu tô hoje. O Senado, eu passei no Senado em 2012, não fiquei dentro das vagas. Fui nomeado já no final da validade. 2013 eu passei dentro das vagas de analista do MPU, para o direito, analista jurídico. E aí o MPU me nomeou e eu passei um ano como analista do MPU. 2014 saiu a Câmara dos Deputados. Eu queria fazer para consultor, mas como eu não tinha sido nomeado no Senado para policial, eu disse, vou ter que fazer para policial, vou ter que garantir, né, alguma coisa, no legislativo. O policial legislativo tinha mais vagas, né? Aí eu fiz para policial e passei, acho que décimo alguma coisa, dentro das vagas. Aí eu fui nomeado policial da Câmara. Eu fui nomeado na Câmara, só que o Senado estava para vencer. Dali uma semana o Senado ia vencer o prazo de validade. E o pessoal ficou, Diego, vai tomar pausa? Vai tomar pausa? Eu disse, não, espera um pouquinho. Deixa eu ver se no Senado vai. Aí o Senado nomeou, aí eu entreguei o termo de desistência na Câmara, para nomear mais alguém, né? E tomei posse do Senado. Então eu fui nomeado nos dois no intervalo de uma semana, na Câmara e no Senado. Caramba. Caraca. Não, a gente vê que você descobriu um método de concurso público. Você ou desenvolveu, ou você descobriu uma maneira. Porque, claro, né? Você nunca reprovou, então? Fiquei com Todos essa os concursos dúvida. que você fez, Não, você passou. Eu reprovei em 3 concursos. O primeiro que eu fiz era técnico do MPU em 2007. Eram 5 vagas para Natal. O meu erro foi ter colocado Natal. Se tivesse colocado Brasil, tinha sido chamado. Eu fiquei em 33. Lá, já no primeiro concurso? No primeiro concurso. Não, então diferenciado. um pontinho fora da curva. Não, estudei muito. Estudei errado, mas estudei muito. Mas olha só, você me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Não é questão do primeiro concurso que você fez, que você passou. É de toda uma jornada que você tem Não desde passei, eu não fui nomeado. Eu não passei, não fui nomeado? Beleza, mas no primeiro concurso, só pelo fato... quantas pessoas se inscreveram para esse concurso? Você já ficou... saído bem. Você foi muito bem. Embora você não tenha sido aprovado, você foi muito bem colocado. Você foi muito... foi um concurso muito bom. Só que quando você contou sua história, eu falei, cara, ele não ficou... O Diego nunca passou 2 anos, 3 anos sem estudar. Isso não é a realidade de muita gente. Porque muitas pessoas saem do ensino médio, entra numa faculdade, às vezes não leva a sério, e aí se foca mais no trabalho. E aí, depois de 10 anos, a pessoa começa a estudar para concurso, e ela vê que, caraca, eu não sei estudar, eu não sei me preparar, a vida que eu nunca levei meus estudos a sério, e essa é a realidade de muita gente. Você não, você sempre levou, você dava aula de reforço na sua adolescência. Isso. Então você já gostava de estudar, você já tinha um preparo ali prévio. Quando você começou a estudar para concurso, foi só com mais intensidade. Sempre levou o estudo a sério, né? Sempre levou o estudo a sério. Eu sempre tive muita dificuldade em aprender. Então, o que uma pessoa assim, mais inteligente que eu aprenderia, sei lá, em 1 hora, eu aprenderia em 5 horas. Então, mas uma coisa nunca me faltou, disciplina. Então, eu sempre fui disciplinado, isso é verdade, desde muito cedo. Eu sempre quis ter minha independência financeira desde cedo. Então, eu já, no início da faculdade, já consegui comprar meu próprio carro. Antes disso, tinha minha própria moto. Então, já com as minhas aulinhas de reforço. Então, eu sempre quis correr atrás. Eu sempre me esforcei muito. Quando eu morava em Campina Grande, eu fui para lá porque eu ganhei quase uma bolsa integral num colégio que era o melhor colégio de medicina, um dos melhores do Nordeste. O melhor da Paraíba, com certeza. E eu fui morar com meu irmão. E assim, quando você sai de casa, os pais, a tendência é o quê? Você meio que ficar relapso, né? Pô, aí adolescente começa a ter as amizades, começa a beber e tal, esse tipo de coisa. Eu sempre fui focado. Isso nunca aconteceu comigo. Tanto é que não namorava, não saía. Cara, eu acordava cedo, muito frio, assim, frio padrão Nordeste, né? A gente tá acostumado com 40 graus. Campina Grande às vezes fazia 12 graus. Não sei como é hoje, mas na época, 12, 15 graus no período do inverno ali, né? Muito frio. Ali junho, mais ou menos. E acordava, eu não tinha chuveiro elétrico. Era apartamento de pobre, cara. Se eu mostrar a foto do meu apartamento aqui, que eu morava em cima de comércio, porque em cima de comércio, Sim, cara, tinha casa de prostituição. Então, em cima, eu baixaria. ficava ouvindo baixaria quando eu tava querendo estudar. Tinha um cara que morava do meu lado que também vivia fazendo programa, era um transexual, mas só que ele fazia programa, nada contra, eu não tenho preconceito com relação a isso. Só que ele fazia muito barulho, muita confusão, muita algazarra, e fazia programa do lado da minha casa. Então, era um local muito inóspito.
Era um local muito ruim para estudar. Mas era o que eu podia pagar. Meu pai mandava o dinheiro, que é o que ele tinha, coitado. É o dinheiro que ele tinha. E com aquele dinheiro tinha que pagar, a gente tinha que pagar aluguel, tinha que fazer as compras do mês. E eu não tinha dinheiro para ir para a escola de transporte público, não. Eu ia a pé. Eu andava assim uns 4 quilômetros para chegar na escola. Caraca. E quando eu voltava, que minha aula terminava às 7h30 da noite, era centro. E eu voltava a rua muito escura, tinha medo, pô, de me assaltarem. Aí tinha gente, cheirador de cola, morador de rua mexendo comigo, garota de programa também mexendo comigo. E eu, pô, focado aqui em chegar em casa, entendeu? Então essa era a minha vida. Mas a disciplina era tão grande que eu acordava cedo, que não tinha chuveiro elétrico, como eu falei. Tomava um banho gelado, tomava banho pulando dentro do banheiro Que é para bom que não aguentar o frio. despertava. Já acordava no bar. Já acordava para estudar. Estudava ali até a hora da escola. Minha escola era 1h da tarde. Eu estudava até mais ou menos 11h30. Ia pegar a marmitinha que a gente comprava. A mulher que fazia marmita que morava do lado. Comia e ia para a escola. Passava a tarde inteira na escola, até a noite. Chegava às 7 da noite. O que eu ia fazer? Ver televisão? Não. Eu ia estudar. Estudava até 11h30, meia-noite. Acordava, despertadorzinho. E isso todos os dias. Tanto é que eu passei meu primeiro vestibular. Se eu tivesse estudado para a segunda fase com afinco de medicina, eu teria talvez passado no meu primeiro vestibular para medicina. Então, isso é o quê? É disciplina, cara. Não é gênio, não é genialidade. E é o que constrói o resultado, é isso. E você escolhe. Você poderia ter escolhido trabalhar, viver de outra forma e não estudar. Porque estudar é difícil. É difícil você abrir mão das coisas que você gosta, ainda mais quando você é jovem, que tem um Da monte adolescência, da da adolescente, festa, de tudo. de curtir, de ter uma namoradinha, Isso. de sair com os amigos, de ficar na escola ali até mais tarde. Você optou em abrir mão de tudo isso para você estudar, né? E aí, né, depois que você entrou no Senado, aí você parou. Não, aí, só voltando um pouquinho, né? Eu não sabia o que era reprovação, eu não queria ser reprovado em concurso. Então, eu tive muita dificuldade de aceitar reprovação em concurso. Para mim, foi o que me machucou muito. No MPU, eu aprendi uma grande coisa, porque eu fiquei tão focado ali que eu achava que ia ser nomeado, que no meu segundo concurso, que eu fiz TRE da Paraíba, eu não estudei muito, eu estudei pouco. E eu fiquei em 581. Eu nunca esqueci essa posição, 581. 581. Aí já caiu bastante. E, cara, aí isso me doeu muito, isso mexeu com o meu brilho, isso mexeu com... Cara, como é que eu fui tão mal nesse concurso? Aí eu aprendi. Meu amigo, se você não tivesse sido nomeado, esquece aquele resultado positivo. Fiz TRE do Sergipe, TRE de Sergipe, FCC. Até então tudo FCC, né? FCC, TRE de Sergipe, fiz 97% da prova, quase fechei, né? Eram 19 vagas, fiquei em 39º. Fiquei em 29º, empatado com 10º, como era muito novo, tinha 19 anos, eu acho. Caí para 39º, no critério de desempate. Também não foi. Então foram 3 reprovações. Reprovações, porque eu não fui nomeado. A partir daí eu não soube mais o que era reprovação. No ano que eu passei na BIM, eu passei em segundo lugar para assistente do Ministério do Trabalho e Emprego. É como se fosse agente administrativo. Eu acho que o nome é agente administrativo. Aí eu optei pela BIM. E dali em diante, eu descobri o CESP. Eu nunca reprovei na prova do CESP. Eu fui nomeado em todos os concursos que eu fiz do CESP. Uau! Então, CESP eu fiz. A BIM foi CESP. Ministério do Trabalho e Emprego foi CESP. ANEL foi CESP. Câmara dos Deputados foi CESP. Falta mais um. O Ministério Público da União foi CESP. O único que eu passei e não fui nomeado que não foi CESP foi FGV, que foi do Senado. Os outros 5 aprovações e nomeações foram do CESP, Sebrasp. Entrei no Senado e aí comecei a dar aula, pouco tempo depois. Né? E depois que eu comecei a dar aula, já com filho, né, pequeno, não é que eu simplesmente desisti de fazer concurso público, mas é que eu tive que fazer escolhas. Porque você tem que fazer escolha na vida. Ou você vai estudar para concurso e dar aula e ser um bom pai, um pai presente, ou algum dessas atividades vai falhar. E eu nunca me admiti falhar como professor, mentor dos meus alunos, ou como pai. Então eu abri mão de continuar fazendo concurso público. Até porque para me dedicar para as minhas aulas e para os meus filhos. Diego, e deixa eu te perguntar, com tantas aprovações, você tem um método de estudo. Sim. Então conta pra gente, né, como é que era esse método, porque CESP, né, Sebrasp hoje, né? Então uma banca que todo mundo tem até medo, né? Verdade. E você ter passado em todos os concursos que você fez do Sebrasp. Então, eu fiquei com essa curiosidade. O CESP, eu sempre fui muito cauteloso com o CESP. Eu nunca chutei prova do CESP. Eu arrisquei. Qual a diferença entre arriscar e chutar? Chutar, você tem dúvida. Você tem mais dúvida do que certeza, né? Ou tá pelo menos ali nos 50%. Né? Eu acho que eu li isso em algum lugar. Não arriscava. Eu acho que eu vi. Não arriscava. Agora, se eu tinha quase certeza, e eu ainda não tinha marcado uma quantidade de itens suficiente,
para um mínimo que eu consideraria bastar para lutar pelas vagas, aí eu arriscava nessas questões. Então, por exemplo, prova do SESC, geralmente de 120 ou 150 itens, né? Geralmente 120. Ir fazendo as questões e normalmente marcando C no lado do item. Quando eu tinha alguma dúvida no item, eu não ficava perdendo muito tempo com aquele item. Já pulava. Eu colocava do lado do número da questão uma interrogação. E se eu tinha alguma tendência a achar que estava certo, eu colocava um Czinho em cima da interrogação. Ou o contrário, né? E ali, muitas vezes, eu grifava, muitas vezes não, sempre, né? O termo que me fazia ter dúvida. O que me fazia ter dúvida? Algum salvo, exceto, alguma expressão que me fazia ter dúvida. E ia para a próxima. Ao final da prova, eu ia fazer a revisão. Ia contar quantos itens eu tinha marcado. Então, por exemplo, 120. A minha meta era marcar 100, pelo menos. Digamos que eu tivesse marcado 95. Tá faltando 5 para alcançar minha meta de marcações, né? E ali dentro daquelas 25 itens que eu deixei em branco, né? Eu ia ver aqueles que realmente eu não sabia nada, que eu colocava um X do lado. Esses aí eu nem olhava de novo, eu nem li de novo. É alguma coisa que realmente faltou estudar, eu não, vi muito mal, ou não vi, né? O conhecimento que eu não tinha para acertar aquela questão. Então eu colocava um xizinho do lado, eu não revisava essas questões. Eu ia revisar as que eu tinha dúvida. E dentre as que eu tinha dúvida, eu escolhia aquelas que de fato era aquele 99% de certeza. Dificilmente essas questões eu errava, né? Então assim, o meu percentual de acerto do que eu marcava era muito alto. Cara, eu deixava muito em branco, tem gente que marca tudo, né? Eu nunca fiz essa loucura. Prova de 150, eu deixei 30 em branco na BIM. Eu marquei 120. Mas eu errei muito pouco. Eu fiz 109 na BIM. Fiz 103, depois com os recursos eu subi para 109 na BIM. Mas é importante detalhar que na prova da BIM foram 150 itens. 150, isso, 150. Eu marquei 120 dos 150. Nas provas de 120, eu marcava em média 100 itens. Então, eu marcava pouco, mas eu era muito cirúrgico e eu tinha muita frieza nas minhas marcações, né? Lógico, muita preparação. Se você se prepara muito, se você estuda muito, você tende a fazer melhores escolhas na hora da sua prova. Tem gente que marca tudo e passa. Eu não, eu nunca fui essa pessoa que arriscava demais na prova do CESP. Sempre tive muita cautela nas provas e, graças a Deus, eu acho que é um método de prova, certo ou errado, muito bom, porque privilegia não só quem estudou, mas quem tem um certo controle emocional durante a prova. Que é muito importante, né? E, Diego, um ponto que me chamou a atenção. Quando você entrou na BIM em 2010, você era muito novo, né? Com 20 anos. Estava aqui em Brasília, num excelente cargo, um excelente concurso, Sim. Né? Com certeza o status era muito alto naquela época, de, sou servidor da Não BIM, podia falar, né? Não podia falar, mas é só o fato da remuneração, de ter mudado de vida. Viajar muito a trabalho. Pois é. Como é que era para você conciliar esse período? Porque você estava acostumado a ter praticamente o tempo todo para estudar e tal, e agora você tinha que conciliar com o serviço público. Como que foi para você a sua jornada nessa época? E ainda tinha a faculdade, né? Que você estava fazendo 2 faculdades. Como que você... Porque essa é uma realidade de muita gente hoje, né? A pessoa às vezes passa no primeiro concurso ali e ela fala, cara, e agora? Eu paro de estudar, eu estudo para outro concurso, mas agora eu tenho filho. E agora, como é que você fazia para conciliar isso, tendo agora um tempo mais reduzido para estudar? Eu aproveitava todo o tempo que eu tinha. Então, por exemplo, na BIM a gente trabalhava muito com demanda. Eu trabalhava na área de operações. Então, o nosso trabalho era trabalho de rua. Fazer vigilância, seguir pessoas, coletar dados, fazer fotografias, enfim. Então, quando eu não estava na rua, eu estava na base esperando a demanda chegar. E nesse período que eu estava ali ocioso, eu aproveitava para estudar e não escondia de ninguém. Nunca fui, Marlon, de deixar de fazer meu trabalho para estudar. Sempre fiz o trabalho, mas se eu estou ali esperando a demanda chegar, não chegou ainda, eu aproveitava o tempo ali que às vezes acontecia para estudar. Obviamente, tinha semanas que eu não conseguia fazer nada. Tinha semanas que eu trabalhava, às vezes, 15 horas por dia. E não tinha hora extra na BIM, não, era subsídio. Às vezes viajava para trabalho, passava 20 dias fora, e quando chegava tinha prova da faculdade, tinha que pedir para o professor não me reprovar por falta. Então, assim, enfim, foi complicado. E isso com um filho pequeno. O João Gabriel, que hoje é um adolescente, tem 13 anos, né? Hoje é maior do que eu, inclusive. Na época ele era um bebê. E isso sempre pesava muito no meu coração. Tanto é que eu quis fazer concurso, não só para aumentar minha remuneração, mas porque eu queria muito deixar de viajar a trabalho. Eu queria ter uma vida normal, ter uma vida de eu ter o final de semana, todos os finais de semana do mês com o meu filho. De eu poder me dedicar a ele, de poder dar mais tempo do que eu dava para ele, né?
E me doía muito o coração, meu filho chorar, fazer ligação, às vezes, de vídeo, no Skype, na época, que não existia o WhatsApp. E, pô, senti que ele estava com saudade. E meu tempo de fato era muito curto, porque à noite eu estava na faculdade, eu morava em Águas Claras. Para quem não conhece Brasília, é uma distância aí de 40 quilômetros, mais ou menos, da UNB até Águas Claras, né? Então, saía da BIM, passava o dia inteiro, 8 horas de trabalho, mais 1 hora de almoço obrigatório. 2 horas de almoço obrigatório, de 8 às 18. Ia para o UNB. Saía da UNB, 11 da noite, ia para casa. Então, assim, foi difícil, não foi fácil. E estudando para concurso, né? Mas eu sabia que não era só por mim, eu sabia que era pelo meu filho. Caraca, Eu queria dar uma vida melhor, né, para ele, pela minha mãe, pelo meu pai, para dar um bom plano de saúde para eles, uma melhor condição. Então é isso que motivava, é isso que fazia com que eu não parasse. Eu era mais novo também, tinha mais energia, né? Tinha um bom propósito, né? Cabelos eram todos pretos, tá? A motivação é muito importante, né? Porque assim, às vezes a gente quer tirar forças sem a motivação certa. Às vezes as pessoas não encontram verdadeiramente um motivo que vai fazer ela acordar mais cedo, dormir mais tarde, abrir mão, por exemplo. Você poderia ter ficado no celular, vendo noticiários, marcando resenha, enquanto você estava ali focado em estudar e sair daquela situação que você estava, né? Exatamente. É porque a nossa tendência é se adaptar, se acomodar com as situações, né? Mas eu sempre queria algo mais porque eu sabia que não era suficiente. Porque os sonhos que eu tinha não eram compatíveis com a realidade financeira que na época eu tinha. Não só isso, reconhecimento também, né? Eu, pelo menos, eu sou leonino e eu me movo muito por reconhecimento. Você também? Tão de verde. Pois é. Isso, hein? Então, o leonino, ele não é movido só pela remuneração, ele é movido muito mais por reconhecimento. Eu estava num lugar que não me reconhecia como eu achava que eu deveria ser reconhecido. Então, eu estudei para sair da BIM, estudei para ter uma boa remuneração e mais reconhecimento. E, inclusive, hoje, eu tenho um trânsito maravilhoso dentro da agência, tenho grandes amigos lá. Hoje, eu sou amigo dos caras com os quais eu estudei para fazer a prova da BIM. Então, hoje na área de inteligência, né, que é a minha área do coração, além do direito, as minhas referências bibliográficas hoje são os meus amigos. E hoje tenho o prazer de coordenar uma pós de inteligência, de ter colegas que na época eram meus superiores como meus professores da minha pós de inteligência. Então, para mim isso me dá muita sensação de superação. Eu lembro que a minha referência bibliográfica principal foi um cara chamado Thomas Bruneau. Quando eu fiz direito, eu escrevi sobre inteligência na minha monografia, né? E foi o tema também da minha prova da BIM, discursiva, foi controle da atividade de inteligência, lá a prova do SESP em 2008. E esse cara, o Thomas Bruneau, que é o pai do controle da atividade de inteligência, eu tive a oportunidade de conhecê-lo num congresso que eu fui, lá em São Francisco, na Califórnia. Eu tive a oportunidade de palestrar nesse evento, e ele estava lá e veio falar comigo no final. Então, assim, para mim, isso é o quê? Cara, é viver além dos sonhos. Se Deus coloca um sonho no seu coração, você sabe que se você correr até ele, ele vai fazer você viver além do que você sonhou. Porque os seus sonhos são muito menores diante do que Deus tem preparado na sua vida. Agora você tem que ter disciplina, não adianta só sonhar. Disciplina e motivação. Motivação você tem que alimentar ela todo dia. Tem que acordar e você se imaginar. Eu me imaginava vivendo tudo isso. Eu me imaginava dando aula. Por quê? Porque eu dava aula sozinho lá na minha casa. Quando eu era adolescente, quando eu estudava para concurso, lá em Mossoró, eu dava aula para mim mesmo. Porque era o meu melhor jeito de aprender. Eu aprendi assim. Mas eu me imaginava dando aula para uma sala cheia de aluno. Era meu sonho. Meu sonho não era estar com lógico, eu valorizava e amava estar com os meus alunos, minhas criancinhas, né? Que estudavam comigo. Mas eu imaginava com a plateia lotada. E esse sonho se realizou. Quando hoje a gente viaja o Brasil inteiro, vai fazer aulão presencial, e eu vejo aquilo ali, cara, não tem dinheiro no mundo. Porque eu vejo lá atrás quando eu sonhava. E eu vejo que Deus me deu muito mais. Então, quem está em casa assistindo, sabe, cara, é só você não desistir. É só você todo dia se imaginar que isso vai acontecer. Todo dia você acordar e dormir. Porra, eu tô me fudendo aqui. Desculpa o palavrão. Mas eu vou conseguir. Mas isso vai acontecer na minha vida. Uma hora vai chegar. E vai chegar porque chegou para mim, chegou para todo mundo que eu conheço que sonhou e correu atrás disso. A fé sem obras, ela é morta, né? Se você observar, não sei se você lê a Bíblia, mas a palavra de Deus, ela mostra de forma muito clara que todos os milagres feitos por Jesus exigia o esforço da outra parte. Então, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, tire a pedra. O cara ressuscitou, ele poderia ter tirado. Jesus poderia subir pelo telhado, né? Então, assim, do cego que foi curado,
exigiu que o cego fosse lá, passasse o barro, né? Uhum. E, então, assim... O paralítico que subiu pelo telhado, né? Exatamente. Então, assim, todos os milagres exigem da nossa parte um trabalho. O problema é que muitas pessoas querem que o milagre aconteça. Só esperam, né? Fica só esperando que o milagre aconteça sem fazer nada. Não, eu vou passar no concurso. Eu tenho fé que eu vou passar no concurso. E segura naquilo ali com a força. Só que acorda a hora que quer, não tem disciplina, não se prepara, não procura uma mentoria, não procura um material bom, não vai na internet. Hoje na internet tem tudo. Não tem mais nem desculpa, né, não, eu não consigo estudar, eu não tenho orientação, não tenho direcionamento. Cara, na internet você coloca no YouTube lá técnicas de estudos, tem centenas de professores ali de forma gratuita te ensinando a estudar. Exatamente. Né? Então, não tem mais o porquê de não avançar, né? A Bíblia fala de uma coisa muito importante. A boca fala do que o coração está cheio. Esse é um versículo bíblico. É um versículo de sabedoria. Eu falo assim, que você vai passar, quando você começar a viver concurso, acordar, sonhar fazendo prova, quando você falar sobre concurso, pô, cara chato, só fala de concurso. Quando você vê essa realidade, você entrar no carro, você, em vez de ouvir música, você ouvir uma aula. Quando você, cara, for no banheiro fazer o número 2 e ficar com a apostila lá lendo, você estiver numa fila de banco, você for fazer questões lá no aplicativo de questões, quando o seu dia, quando a sua mente, ela for obcecada, obstinada, você sabe que é possível passar no seu primeiro concurso. É possível porque eu quase passei no meu primeiro concurso, mas eu era esse cara obcecado. Onde eu estava pensando no meu concurso. Foco, se eu tivesse que fazer uma escolha entre algo que me desse prazer e a minha prova, eu ia escolher a minha prova. É óbvio que vai ter coisas que você não vai poder abrir mão. É o que eu chamo de intervalos e tempos essenciais. É o ITE, né? Os intervalos e tempos essenciais. Que você dá atenção para o seu filho, você dá atenção para o seu parceiro, sua esposa, seu esposo. Mas óbvio que entre você ver uma série na Netflix e você estudar, faz a escolha do estudo, cara. Você quer demorar 2 anos, você quer demorar 1 ano, você quer demorar 3 meses para passar no seu concurso. Tudo é questão de intensidade e de método, mas as pessoas acham que o método vai resolver tudo. E é por isso que tem um monte de charlatão na internet. O método revolucionário precisa para concurso. Estude para concurso estudando um pouco. Estude saiba como chutar. Cara, as pessoas querem o mais fácil. É a busca pela dieta milagrosa. É a busca por emagrecer sem fechar a boca. É a busca por emagrecer sem fazer exercício físico. E a busca por passar em concurso sem pagar o preço. É um método milagroso. Não existe. Quem vem para minha mentoria achando que vai ter milagre, eu vou dizer, meu filho, não paga a mentoria, porque depois vai sair falando mal. Vai ser reclamando. Eu prefiro não ter esse aluno. Eu prefiro não ter esse dinheiro. Demite esse aluno. Maurício, demite. Então eu prefiro não ter. Já teve aluno que eu cheguei e falei, cara, me desculpa, mas eu vou devolver seu dinheiro. Aluno de mentoria com ticket de quase 5 mil reais, que era o nosso ultimate. Eu cheguei, tá aqui o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque você não está estudando, você está se enganando. E o pior, você está se enganando e depois você vai me culpar. Porque você vai terceirizar o seu problema. Você vai ver que o problema é de todo mundo, menos seu. E eu estou dizendo aqui para você que o problema é seu. E quando você não mudar a sua cabeça, enquanto você não levar a sério isso na sua vida, você pode gastar o dinheiro que for. Você pode pagar uma mentoria de 100 mil reais. Você não vai passar no concurso. A verdade é que todo mundo quer mudar de vida. Isso todo mundo quer. Mas ninguém quer fazer o esforço, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer passar por aquele sofrimento. Porque todo mundo, isso é normal do ser humano, todo mundo quer o caminho mais fácil, sempre. Tu me falou uma coisa que me lembrou minha jornada. Minha jornada foi completamente diferente da sua. Eu passei mais de 5 anos estudando. E 5 anos estudando mesmo. Não era assim, vou ficar 1 ano aqui estudando, depois eu paro, fico 3, 4 meses sem estudar, vou fazer outra coisa, depois eu volto a estudar. Não, foi 5 anos estudando mesmo. Eu tinha 17 anos, eu falei, eu preciso mudar de vida. Meu pai é vigilante, minha mãe era recepcionista na época. A minha vida era muito limitada. Eu falei, cara, eu preciso viver uma vida extraordinária. Eu tinha 17 anos quando eu tomei essa decisão. E eu pensei assim, cara, se eu demorar 1 ano para passar num concurso, vai ser muito. E 18 anos eu sou servidor público. Passei 5 anos, eu reprovei mais de 30 concursos públicos. Eu não tinha noção, eu não sabia, pra você ter ideia, com 17, 18 anos eu não sabia o que era um verbo. Você vê o tanto que eu levei o meu estudo. Porque você não tinha base. Não tinha base nenhuma. A professora de português começava a dar aula e falava, cara, parece que ela tá falando inglês. Eu não sabia o que era um sujeito, um verbo, um substantivo, um adjetivo, nada. Eu comecei exatamente do zero. Isso que você falou foi fundamental para eu, primeiro, não desistir, porque eu tinha que ter uma dose de motivação diária, e a minha maior motivação era a raiva da situação que eu tinha, de ter que pegar ônibus, de às vezes não ter condições de lanchar, eu ficava com fome, porque na hora todo mundo descia pro intervalo, eu falava, pô, velho, que fome que eu tô. E eu não tinha um biscoito.
Entendeu? Então a raiva a minha motivação era a raiva. Na minha época eu tinha, não sei se você lembra, mas tinha no ponto dos concursos tinha aqueles depoimentos da galera. Sim. Nossa, velho, eu passava horas lendo daquilo ali só pra ver que, caraca, a minha vida tá ruim pra caramba, mas olha desse maluco aqui que passou na câmera, velho. O cara tava numa vida muito pior do que a minha. Então, assim, eu me motivava, a motivação era diária que essas pessoas, com a minha situação financeira, eu falar, cara, se eu não fiz. E não é que eu tinha opção de. Eu me via como sem opção. Falar, cara, se eu não estudar, Era concurso ou concurso? o concurso, eu não tinha plano B. Muitas vezes terceiriza, né? A pessoa fala assim, se eu não passar no concurso, eu me dedico aqui na minha carreira e cresço. E vou ganhar um pouquinho mais, vou ganhar talvez até mais que um servidor público. Na minha opção, na minha situação, não. Eu não tinha opção, porque eu não tinha carreira, não tinha faculdade, meus pais eram pobres e eu era o único responsável por aquilo. Então, a disciplina que foi me guiando até eu só parar e falar assim, cara, pronto, entrei onde eu queria. Tá bom aqui. Então, a disciplina, cara, é uma das coisas mais importantes que faz a gente romper em todas as áreas da nossa vida. Seja no concurso público, seja no empreendedorismo, até no nosso casamento, até na nossa vida com Deus, qualquer área. Se você tiver disciplina, você vai romper, né? E uma coisa que eu fiquei curioso, depois que você entrou no Senado, o que gerou mais... qual foi a sensação que você teve, assim, de passar num dos maiores concursos do Um país, concurso tão um difícil, concurso né? tão difícil. O que mudou na sua vida? Eu me lembro, assim, de uma imagem. Eu me lembro de quando eu descia para trabalhar. Na época eu trabalhava na BIM, a minha ex-mulher trabalhava ali no INSS, eu deixava ela no INSS e tal, só tinha um carro, né? E eu tinha que descer todo dia ali, o eixo monumental, para ir pegar o retorno ali para a BIM, né? E toda vez que eu descia, eu olhava para o Congresso Nacional. Eu falava assim, ainda vou trabalhar naquele local, ainda vou trabalhar ali. Todo dia eu pensava isso, pensava, não necessariamente falava, às vezes falava. E aí quando eu fui tomar posse, que eu olhei para aquele prédio, uma sensação assim de, porra, valeu a pena, né? É indescritível isso. É só você vivendo. E mais que isso, quando você começa a trabalhar e você começa a ver todas aquelas pessoas que você viu pela televisão. Pô, você viu o presidente da República passar por você pertinho. Presidente do Senado, e senador, e deputado, e repórter, aqueles caras que você vê pela televisão dos jornais, né? Todos ali no Salão Azul. E você vê os bastidores da política acontecendo. Seja a aprovação de um projeto de lei realmente progressista, ou retrógrado, ou momentos de ruptura, como impeachment, pós-presidencial, a invasão agora do Congresso, e você ser um ator no meio disso tudo, né? Você fazer relatórios que hoje são importantíssimos para investigações, né? Que são citados aí pelo Ministério Público Federal. Você escreveu um relatório que vai para as mãos do presidente do Senado, e ele lê o teu relatório. Cara, assim, para mim não tem realização melhor do que isso. Primeiro, saber que eu sou um eixo, uma engrenagem, né, pequena, mas sou, da vida pública do Brasil, né? Eu ver o valor do meu trabalho e poder entregar para a sociedade um pouquinho do que ela me traz, né, do meu sustento. Isso não tem preço. Então, para mim foi assim, até hoje eu sou muito grato a Deus. Quando eu entro pelo Senado, quando eu olho ali, ando pelo Salão Azul, cara, não tem um dia que eu não vá trabalhar motivado. Todos os dias eu trabalho assim, cara, é tão bom chegar no Senado. Eu gosto tanto de trabalhar no Senado, eu gosto daquela casa, entende? Tanto é que quando ela foi destruída ali, no dia 8 de janeiro, eu me senti muito mal. É como se invadisse a minha casa, destruísse a minha casa. Eu passei noites sem dormir, eu passei semanas sem dormir. Porque foi muito pesado aquilo ali pra gente, sabe? Pra gente que vive ali todos os dias. Então, de fato, passar no Senado não foi qualquer aprovação. Eu fui aprovado em outros concursos, né? Mas lá é diferente. Não só pela remuneração. A remuneração, sim, maravilhosa. É muito boa a remuneração do Senado, comparado com outros órgãos, né? Mas pelo fato do que é trabalhar no Senado. Para quem gosta de política, para quem acompanha as pautas políticas, econômicas do Brasil, estar naquela casa é diferente. Tem um sabor especial. É um trabalho que não tem monotonia. É um trabalho que todo dia tem alguma coisa diferente acontecendo. Não, eu ia até perguntar isso. Como que é a rotina de um policial legislativo? Depende do setor, né? Tem setor que você trabalha mais próximo das autoridades, com a proteção de dignitários, que você está com a autoridade 24 horas, né? Seja o presidente do Senado, seja aqueles senadores ameaçados. Tem a galera que trabalha no plenário, nas comissões, que está acompanhando a discussão das pautas legislativas.
Tem a galera que trabalha mais na parte de investigação, barra inteligência, que é um trabalho mais analítico, mas mesmo assim importantíssimo, porque tem muita valorização, recebe muita valorização do presidente do Senado e dos demais senadores, né? Então, assim, cada setor é uma realidade diferente. Desde que eu entrei no Senado, eu estou nessa parte de investigação, né? Acho que eu já vinha ali da BIM, Inteligência, então vinha foi... da BIM, né? Então, desde que eu entrei, estou nessa área e não pretendo sair dela, só se um dia me tirarem, né? Mas eu vejo o valor de cada uma das áreas, cada uma das lotações, eu poderia trabalhar em qualquer uma delas muito feliz. Tem um policiamento ostensivo, né? Que tem um contato maior com o público externo ou o público interno dos servidores. É um trabalho que realmente não tem monotonia. Cada área tem os seus desafios. Eu fico pensando no legado que você está deixando, que você deixou, né, pro seu pai, que deve todo mundo que Queria chega que na... fosse médico. todo mundo que chega no comércio dele, ele deve ter orgulho de falar, meu filho trabalha no Senado. Meu pai, assim, graças a Deus, ele aposentou, né? Eu passei por muitos traumas na minha família com relação ao comércio. Por isso que eu nunca quis comércio. Meus pais, eles foram sucessivamente assaltados. Assalto à mão armada. E meu pai, assim, ele era o dono do comércio que atendia. Ele era o do balcão. Não era empresário. Ele era o atendente mesmo. Faz tudo. Então, meus pais foram assaltados 7 vezes. Nossa. No comércio deles, lá em Mossoró. Assalto, assim, de ameaçar que vai matar, de colocar no chão, de pisar na cabeça. Meu irmão tomou 2 tiros no assalto. Meu irmão tinha uma panificadora. Meu irmão tomou 2 tiros sem reagir. Meu irmão quase morreu. Meu irmão ficou na UTI por vários dias e eu quase perdi meu irmão. Foi uma página muito triste da minha família. Então, eu já sabia que eu não queria comércio, né? E essas experiências se viram para reforçar. Graças a Deus, hoje meu pai pôde sair do comércio. Meu pai hoje tem uma vida muito mais tranquila. Não está mais lá, está em Minas Gerais aqui, né? Tá morando em Uberlândia. E hoje tem uma vida muito mais tranquila. E sim, de fato, eu acho que hoje ele deve pensar. Ele já falou para mim, cara, e eu na minha cabeça querendo que você fosse médico. Eu mal sabia do que Deus tinha reservado para você, né? Então, de fato, acho que assim, ele teve que ter muita compreensão na época. Eu sei que foi difícil para ele, porque ele tinha um sonho de ter um filho médico. É normal e é válido esse sonho, né? Mas também eu tive que ter essa coragem de peitar o meu pai, que era a minha principal referência, pelo que eu queria viver, né? E qual foi a maior lição que você tirou de toda a sua jornada como aluno? Como aluno? Você é responsável pelas suas escolhas, sejam boas ou sejam ruins. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu sabia o peso que recairia sobre os meus ombros. Eu sabia que se eu não passasse no direito, eu perderia os 2, eu passaria mais um ano estudando. Você sabe que está em casa também o peso da sua decisão de não se dedicar, o que vai trazer para você, mais uma reprovação, mais um tempo perdido da sua vida. E eu falo muito assim, cara, ou você estuda sério, ou você não estuda. Porque estudar mais ou menos é perder tempo de vida. Se você está estudando mais ou menos, se você vai sair para o cinema, você se sente culpado porque você foi para o cinema. Mas ao mesmo tempo você não estuda com qualidade porque você está estudando querendo ver qual é o próximo show do Safadão em Brasília. Então você fica nessa dualidade. Nem vive, nem se dedica. E aí você passa às vezes 5 anos de agonia, onde você está sendo 5 anos mais ou menos. Então, cara, por que não tomar a decisão de ter a responsabilidade de que, cara, se eu vou estudar é para valer, e se eu vou me divertir é para valer. Não precisa ser radical, você pode tirar um final de semana no mês para viver sua vida, para curtir. Mas enquanto você estiver estudando, é para estar estudando de verdade. Porque senão você está se enganando. Nem você vai ter o resultado que você espera, nem você vai ver sua vida curtindo do jeito que você poderia curtir. Nossa, que lição mesmo. Que lição mesmo. E da onde saiu essa ideia de trabalhar com mentoria? Você estava no Senado ou foi antes do Senado? Na verdade, ele já era mentor adolescente, Já era né? mentor Ele já era, na época já era professor de porque assim, crianças. eu comecei a dar aula para concurso e a gente começa a perceber uma série de limitações. Você como professor, né? Porque assim, por mais que em todas as minhas aulas eu trago algumas dicas de estudo, olha, como você pode estudar melhor a legislação, a lei seca, como é que você pode entender melhor isso? Quem é aluno meu sabe que eu sempre priorizo o entendimento em detrimento do decoreba. Eu sempre fui péssimo para decorar, tenho dificuldade para decorar, então sempre tentei estudar de uma forma diferente. E é a maneira que eu ensino para os meus alunos. Só que no ensino, especialmente em vídeo, você tem um tempo muito curto, muito limitado, esse papel você não consegue mudar a vida do aluno como você poderia mudar. E na mentoria eu percebi que eu poderia fazer um pouquinho mais, eu poderia entregar algo que eu não consigo entregar como professor. Então foi a decisão que eu
tive, na verdade eu decidi porque ia sair o concurso da Polícia do Senado. A gente tinha notícia que esse concurso ia sair, notícia assim não, expectativa, né, porque tava uma grande carência de pessoal e o cenário dava a entender que esse concurso poderia sair ali por 2019. Tanto é que saiu 2020, foi, enfim, suspense, depois voltou, toda aquela jornada. E aí quando eu vi a possibilidade do Senado, eu pensei, cara, imagina só, eu poder mentorar alguém que vai ser meu colega de trabalho. Uau. E eu quero trazer um resultado para você, que é um resultado nosso. Não é só da Enapol, é um resultado seu também. Porque vocês foram nossos parceiros. A gente esteve de mão dadas nesse processo. Nós aprovamos 45 no Senado Federal. Nossa. Da lista ampla, né? Da lista grande. Dentre os 100, nós temos 16 alunos da Enapol aprovados. Dentre os 10, nós temos 3 alunos da Enapol aprovados. Então, tô trabalhando já com você? Vamos fazer curso de formação aí nos próximos dias. Que legal. Caraca, chega a arrepiei, É. velho. Tu é louco. E, então, a mentoria começou em 2018. A mentoria começou em acho que foi 2019, né? A gente começou? 2019? Foi A Enapol 2019. foi em 2019? Enapol 2019. Se não me engano, foi 2019. Então, assim que vocês começaram, pouco tempo depois conheceu a Tutory. Foi pouco tempo, poucos meses. A gente fazia aquela planilha. Eu criei uma planilha no Excel, eu coloquei no Drive, né? Como é que chama? O Excel online, É. né? Do Google. Sim. do Planilhas Google online Planilhas do online, Google é isso Drive, mesmo. né? Aí eu montei uma planilhazinha lá. Pô, era linda a planilha. Tinha umas formulazinhas, papapá. Estudei pra fazer isso, fazia muito tempo que eu não estudava Excel, né? E ficou bonitinho. Só que, cara, dava um trabalho da porra. Imagina montar aluno por aluno. E o pior, porque por mais que você tente adaptar com a realidade do aluno, tem certas customizações que eram impossíveis fazer ali no Excel, pelas próprias limitações do aplicativo. E aí, quando eu conheci a Tutory, cara, meus olhos brilharam, porque não só eu vislumbrei ali a diminuição da minha quantidade de trabalho, mas eu ter um produto que era mais específico para a necessidade do aluno, que poderia ser algo muito mais customizado para o que realmente ele precisava. E foi isso que me fez ali, lá atrás, a gente fazer aquela parceria. Não, E é você muito- entrou antes de mim, então eu quero saber como que você conheceu a Tutory. O Marlon me procurou numa palestra do Érico O Érico Rocha. Érico Rocha, né? Foi. Foi. Mastermind. É. Isso aí, network. E aí, Era network, aquele aí chega- Masterclass. Masterclass. Né? 6, 7, 8, coisa assim. É. 5, 6, 7. E aí a gente conversou ali um pouco e já marcamos uma reunião. Que legal. Ele me conhecia do MP, né? É. Só que o Marlon era dos Ah. bastidores do MP. Então eu não conhecia assim do Marlon assim, de conversar, né? A gente Sim, conversava no sim. MP. Não, foi É. incrível. Que legal. E eu fiquei pensando assim, né? Quais foram as suas maiores dificuldades e desafios no início da sua mentoria, além da ferramenta, né? A gente tem que usar o Excel. Além das ferramentas, quais foram os maiores desafios que quando você falou assim, cara, eu vou trabalhar com mentorias, preciso estruturar aqui pessoas, eu preciso ter processos, eu preciso fazer isso nas minhas redes sociais. Quais foram os desafios iniciais que você teve? Então, Até porque você era professor também. isso. Então, para mim, o grande desafio é porque, assim, a Enapol, diferente de muitas mentorias, ela não é só mentoria, ela é um curso também. Então, é um curso e mentoria. Porque nós vimos a necessidade de produzir o nosso próprio material. Por quê? A primeira dificuldade foi quando a gente pensou em ter um plano com metas execuíveis para o aluno. Porque se eu coloco a vinculação do plano do aluno aos tópicos do edital, essa meta não é uma meta realística, não é uma meta execuível. Digamos que o tópico 1 seja direitos e garantias fundamentais. Cara, isso é um mundo de coisa. Né? Então, cara, eu tenho que ter um material que eu possa colocar ali. Olha, a primeira aula tem tantas páginas, tem tantos minutos de videoaula. A segunda aula que tem esse assunto tal tem tantos minutos de videoaula, tem tantas páginas se for PDF. Então a gente precisa ter um material nosso, eu tenho que procurar um material que seja enxuto. Porque o aluno, coitado, ele vai pegar um PDF, tem 200 páginas, às vezes é melhor ele pegar um livro. Ele fica meio perdido, porque ele sabe que muitas vezes não vai conseguir ler todo aquele material. E nós fomos a primeiro atrás de produzir um material que fosse um material enxuto, mas ao mesmo tempo completo, e vincular esse material com as metas da plataforma. Então isso no início deu muito trabalho. E além dos atendimentos, porque nós fazíamos atendimentos em turma, né? E os atendimentos individuais, que eram as mentorias individuais. Então o tempo era muito escasso para fazer tudo isso. Mas depois que a gente conseguiu deixar os nossos materiais redondos, né? Encaixados, montar um plano realmente encaixado nos nossos materiais, o nosso trabalho assim de assistência ao aluno, de suporte, reduziu assim mais a metade. Por quê? Porque se eu tinha antes um plano vinculado ao edital e que o aluno tinha que chegar, professor, mas isso aqui eu vou estudar por onde, não sei o quê,
precisa de mais metas e tem tantas páginas aqui na minha assinatura e tal. Agora não tinha mais esse problema. Agora, pô, se tava lá, por exemplo, um PDF de inquérito policial, 100 páginas, um exemplo, né? Automaticamente são 5 metas de 1 hora. Então o aluno ele já conseguia imaginar, porque era um material encaixado na meta da ENAPOL, que era uma meta execuível, né? Então, superada essa dificuldade, aí a gente começou a ter mais uma velocidade de cruzeiro, né? Começou a remar em mares mais tranquilos. Mas essa primeira fase de montar a empresa, de criar os materiais, de customizar os materiais, realmente deu muita dificuldade. Eu tive que escrever PDF, eu escrevi quase todo o PDF de direito penal, por exemplo, parte geral. O Wallace pegou a parte especial. Então, imagina, escrever PDF, deixar tudo prontinho, gravar a aula, Falar com o aluno, fazer plano, atendimento. E no início nós não tínhamos a equipe muito pequena, então éramos 3 pessoas, 4 pessoas para fazer praticamente tudo. Então era eu que formatava a aula, era eu que subia a aula, era eu que gravava a aula, eu que atendia o aluno. Tirava dúvida. Fazia post no Instagram. Era desse jeito. E nessa parte que você falou da montagem de aula, você tem na sua mentoria aulas de todas as matérias? Todas as matérias. Português, penal, processo penal, constitucional, administrativo, tudo. É um curso com mentoria. É um curso com mentoria. Quando vem alguma coisa específica, a gente chama o professor para gravar. Por exemplo, Realidade do Estado de Goiás, chamamos o Kleber Monteiro para gravar com a gente. PMDF, chamamos o Ziegler para gravar com a gente, o professor Murilo Marques para gravar processo penal militar. A gente sempre tenta chamar alguém da área, depende da carreira, né? Vai ter PP, alguma coisa. Vamos tentar chamar algum policial penal que também dá para gravar uma disciplina específica. Então a gente sempre traz um diferencial quando o edital é lançado. E as nossas mentorias, que hoje praticamente a gente não faz atendimento individual. Hoje todas as nossas mentorias são em turma, coletivas. Porque nós percebemos que, na prática, o atendimento individual a gente dá via WhatsApp. Né? Então, sempre o aluno vem tirar alguma dúvida, pedir alguma customização. Então, o atendimento ele é sempre individualizado. Mas as mentorias elas são todas coletivas via Zoom, todos com câmera ligada, face a face. E quando o edital ele é publicado, elas que são quinzenais passam a ser semanais. Então, toda semana a gente tem mentoria. E tem 2 tipos de mentoria. Uma mentoria de acompanhamento, para a gente fazer o alinhamento, onde a gente chama o aluno, pede as dificuldades dele, a gente ali já sana e já fornece algumas dicas para ele ter a resolução dessa dificuldade. E para um vai servir automaticamente para os outros. E a gente faz ali 2 horas de mentoria, atendendo aluno, atendendo todo mundo junto. Cria o espírito de grupo que a gente chama de espírito Ubuntu, né? Comunidade. Ubuntu, né? espírito comunidade. A gente tem a mentoria Ubuntu, ou Ubuntu, como você queira chamar, que é essa característica da força do grupo. Às vezes o aluno chega ali na mentoria em grupo, cara, tô com dificuldade em AFO. Aí, a gente foi atrás do professor de AFO, outro professor, alguém deu uma dica de algum material, o aluno correu atrás. Acaba que a mentoria é muito mais rica, porque não é só a gente, não é só algum processo vertical. É um processo, com certeza, horizontal, porque eles também se ajudam. Porque os alunos estão estudando disciplinas que eu não estudei na minha vida, muitas vezes. Tem uma disciplina lá que é muito, sei lá, contabilidade. Eu nunca estudei contabilidade. Então, se alguém está com dificuldade, o cara chega, tem um resumo aqui que vai te ajudar. É a força do grupo. E aí, hoje, nas nossas mentorias, nós temos 2 tipos, que é essa de alinhamento e a de conteúdo, onde nós fazemos aprofundamento. Então chega lá o Wallace, por exemplo, com processo penal e penal, aprofundando penal e processo penal, eu com a parte de legislação aprofundando, discursiva, que eu também tenho um pezinho na discursiva, trago temas inéditos, corrijo na hora ali, face a face, e o aluno que tiver feito alguma cagada na redação, ele vai ouvir na frente de todo mundo, mas é o que mais aprende, é o que mais evolui, é o que se dispõe, o que dá a cara a tapa, o que está ali para aprender, o que vai melhorar. Então, hoje, essa é a grande característica da nossa mentoria, esse atendimento individualizado via WhatsApp, a força do grupo, né, no Zoom, e com todos os materiais linkados às metas customizadas da Tutory. É esse ponto que eu ia chegar, porque assim, as pessoas hoje elas confundem mentoria individual pelo fato dela perder muito tempo com o aluno. Pelo fato dela ter que criar um plano de estudos na planilha com o aluno, dele estar tirando dúvidas ali, até de choque de agenda. Isso é uma dificuldade muito grande. Às vezes o mentor marca o horário com o aluno, só que o aluno desmarca 10 minutos antes, você já reservou aquela 1 hora. E aí, por ele dar esse atendimento 1 a 1 ali, ele acha que aquilo ali tem que elevar o ticket ou falar que a mentoria coletiva não presta. Só que o que eu penso é o seguinte, a mentoria coletiva, se ela tiver com a Tutory, tá perfeito. Porque o individual é o plano de estudos.
É Isso. o aluno sentar para estudar e de acordo com as necessidades Concordo. dele, de acordo com o tempo que ele tem disponível para estudar, de acordo com o concurso que ele está se preparando e com o nível de proficiência dele dentro de cada matéria, ele sentar ali e saber, caraca, eu preciso estudar hoje, que é segunda-feira, direito penal, processos, sei lá, Aham. o inquérito policial durante 2 horas É. e depois as outras 2 horas eu vou estudar português, crase. E amanhã eu vou fazer uma revisão, depois eu vou fazer um exercício de acordo com o método da Enapol. Isso que é o individual. E o que você falou, que é as dúvidas ali pelo WhatsApp. Às vezes o cara não tem coragem de falar ali na câmera, ali Na no Zoom, reunião. na reunião Isso. do Zoom, mas ele tem o seu contato. Então Exatamente. ele vai ali e tira. Então a estratégia por trás de tudo isso é o mentor fazer aquilo que é escalável, ele escalar, Isso. e aquilo que é individual, ele deixar pro 1 a 1. Não tem jeito, tem coisa que não tem como. E aí, qual a lição que você tira agora? Uma dica para os mentores, né? Qual a lição que você tira dessa sua transição da mentoria individual para a mentoria em grupo? A lição que eu tiro é que a mentoria individual ela tem que ser direcionada para casos muito específicos. Primeira coisa, para um aluno que ele já é quase um aluno de alto nível, que ele precisa de alguns ajustes para de fato obter uma grande aprovação. Então, assim, eu nunca hoje pegaria um aluno iniciante para uma mentoria individual, porque o aluno iniciante ele não tem disciplina e ele acha que por pagar um alto ticket que você tem que estudar por ele. E ele vai querer que você praticamente pegue ele no colo e dê uma madeira na boca dele. E eu não tô aqui para fazer isso, porque eu não sou pai de ninguém. É só os meus filhos, nem eles tomam uma madeira na boca. Tá? Boa. Então, eu de fato, para eu escolher um aluno para mentoria individual, eu tenho que conhecer o aluno, tenho que ver os resultados dele, tenho que ver se ele de fato é aplicado, se ele de fato é um aluno que se dedica. Né? Porque se for aquele cara relapso, eu não quero. Vai ser para mim âncora. Eu não quero âncora na minha vida. Já tem muito problema, né? Âncora eu não quero mais. Boa. Já na mentoria coletiva, o que acontece? O cara que tá ali para se iludir, automaticamente ele deixa de comparecer. E ele começa, aparece na primeira, aí você chama ele você não estava indo por quê? O cara dá alguma desculpa, depois ele mesmo deixa de ir. E só fica no quem de fato está querendo, quem está interessado, quem está comprometido. Entende isso? O cara paga um ticket mais baixo, então ele vai pensar assim, cara, ele vai se conscientizar que a culpa está nele e não no mentor. A partir do momento que você paga muito caro, você quer que o cara te coloque no colo e responsabiliza, terceiriza a responsabilidade. Então, é isso que eu vejo hoje no mercado. Né? É muito melhor você cobrar um ticket mais baixo, mas você abrir uma mentoria de qualidade e você ter entrega, o cara não vai poder falar nada de você. Vai falar o quê? Porque todas as mentorias que teve lá, vocês só mostrar para ele, pô, nós tivemos 10 mentorias, você não participou de nenhuma. Você está cobrando de mim o quê? Se você quer ter resultados, você tem que fazer a sua parte, pelo menos. Olha aqui sua plataforma. Você não cumpriu Qual a foi a meta. última vez que você logou aqui? Eu tenho lá o dado. Tem mesmo. Você não cumpriu a meta. A culpa é minha? O problema é minha mentoria que não presta? Ou é você que não estuda? Até Não. quando você vai se enganar? Entende isso? Pra você não vai fazer diferença, não é? Você Você já entende tem isso? seu cargo. Então, cara, você tem um material de qualidade, você tem mentoria quinzenal, semanal, quando abre edital. A gente faz revisão final com todos os professores. Cada professor de cada disciplina vai entrar com aquela. Mas não é revisão aula. Que aula você tem lá no Grande Estratégia, enfim. É Zoom aberto, os alunos tirando dúvida. Ali, faltando 20 dias para a prova, de todas as disciplinas. Me diz que mentoria oferece isso. Todos os professores, material completo, plano de estudo com a Tutory, tudo. Às vezes o cara paga, sei lá, R$500. Tem mentoria nossa PPGO que a gente está cobrando 397 na PPGO, porque a gente sabe que é um público que não tem condição de pagar. É quase preço e custo. Você entende isso? Aí o cara vai falar de quê? Me diz. Quem vai falar, e geralmente quem mais reclama é quem não estuda. Uhum. Mas quando confrontado com a verdade, faz o quê? Recolher-se ao silêncio. Não Porque tem tá outra aqui, saída. os dados estão aqui, filho. A entrega foi feita. A responsabilidade é sua. Alguém tem que dizer. Se papai e mamãe não disse em casa, se papai e mamãe faz a cama quando acorda, dá comida na boca, eu não tenho culpa. Agora, a verdade eu vou falar pra você. Que eu não tô aqui pra lhe agradar. Eu tô aqui pra ser o seu mentor. E pra ser seu mentor, eu tenho que falar as coisas que você não quer ouvir. Eu sou muito com os meus alunos, muito preto no branco. Uma vez eu fui corrigir a redação de um aluno meu, e ele me entregou uma redação, e eu sempre faço isso, né? Pô, pegar uma redação, corrigir no grupo. Esse era individual, sorte dele. Porque a vergonha foi menor. Ele trouxe uma redação para mim e ele citava ali alguns dados
e ele colocava o nome de uma pessoa, entre aspas, como se fosse uma referência. Aí eu falei pra ele, cara, esse dado aqui você tirou de onde? "Ah, ah, ah, ah. Essa pesquisadora aqui, nunca ouvi falar dessa mulher aqui? Digitei. Essa mulher não existe. Esse dado aqui não existe. Você tirou de onde? Não, é porque uma vez eu vi uma aula que um cara falava que a gente podia inventar assim. E eu disse assim, você está sendo um estelionatário aqui. Se eu fosse teu examinador, eu te zerava a tua prova. Só por você tentar me enganar. Cara, eu dei um esporro nele assim, violento. Eu disse, olha, essa redação aqui, cara, rasguei na frente dele. Você tá querendo me enganar, cara? Com um dado falso? Com nome de pesquisador falso? E você não precisa disso. Redação é argumento. Baixar você e falar a maior parte. A maior parte dos casos, papapá, não precisa ser 80, não, aproximadamente, se você acha que é mais ou menos. Não precisa disso, não precisa citar nome de pesquisador. Cara, é argumento. Tá aqui, acesso, são 3 quesitos. Você tem que abordar os 3 quesitos, filho. Cada parágrafo é um quesito e pronto, cara. Traz um texto organizado, coeso, com conectivo. Pronto. Fiz um texto pra ele. Eu só vou fazer esse texto pra você. Fiz pra ele. Gente... Cara, vamos trabalhando. Resultado. Esse meu aluno ficou puto comigo, com certeza. Né? Na Que hora, ouviu no fica. seco. Na hora. Fica, mas depois eu falo que foi mais Passou coisa. na Polícia Rodoviária Federal. Olha Redação foi o diferencial. Tirou quase nota máxima. Passou na Polícia Federal. Passou na Polícia Civil de Minas e na Polícia Civil do Amazonas. Uau. Hoje ele escolheu a Polícia Federal. Só não passou na Polícia do Senado porque coincidiu com a prova lá do curso de formação da Polícia Federal. Ele ia trocar o certo pelo duvidoso, né? Já tava Ele tava no aprovado curso de em um, formação, né? coincidiu. Então tá, o cara tá feliz da vida. E até hoje me diz, Diego, nunca vou esquecer aqueles porcos que você me deu. Uma vez ele mandou um vídeo assim que era tipo isso, sabe? Um memezinho. Aí ele mandou pra mim. Pô, a gente tem uma relação maravilhosa de amizade hoje. Pô, a gente tá na Polícia Federal, que ele precisa de mim, a gente tá aqui, a gente tá junto. Se eu precisar de alguma coisa lá da Polícia Federal, a gente tem contato. Agora, se eu tivesse mentido pra ele, se eu tivesse, sabe? Passa da mão na cabeça. Passado a mão na cabeça. Cara, é por isso que eu sou apaixonado por mentoria, velho. Isso transforma a vida demais das pessoas. Imagina se esse aluno não tivesse o direcionamento que você deu pra ele. Talvez ele teria parado, desistido. E eu vou te falar, esse meu aluno, ele ganhou a bolsa no sorteio. Ele era aluno Platinum, que era aluno da turma coletiva. Só que eu vi a capacidade dele. E eu disse, cara, eu vou colocar você debaixo da minha asa, eu vou te dar um atendimento de Ultimate. Ele não tinha pago Platinum, tá? Ele era bolsista. Um sorteio. E eu coloquei ele. Todo mês eu fazia atendimento com ele, via Zoom, corrigia a redação dele, via Zoom, olhava a plataforma. Cara, todo mês, sem receber R$1 por isso, tá? Mas porque eu vi o potencial dele. Eu acho Não é que tem à uns toa, que são né? diferenciados Não é à mesmo, toa né? que o menino passou em tudo. Olha aí. Não, a gente. Essa semana até mandei pra Tuane. A primeira colocada da Receita Federal foi a aluna da Tutory, né? Por meio do Direção Concurso, que é um dos nossos parceiros. E aí eu fui mandar mensagem correndo pro Arthur, né? Falei, caraca, Arthur, que massa! Aluna aí da Tutory, né? Por meio do Direção. E ele falou, Marlon, essa aluna, cara, eu entrava na plataforma dela, eu espantava, assim, ela estudava muito, ela nunca ficou um dia sem estudar. E aí tá o segredo, né? Pra esse seu aluno, primeiro, cara bolsista, cumpria todas as metas, ouviu com atenção as suas orientações, Aplicou? aplicou e o resultado veio, velho. Agora, um ponto importantíssimo pra gente, especialmente pros mentores, né? Você falou aí de vários planos, né? Platinum, Ubuntu, como é que é? Platinum. Fala pra gente a diferença Muita desses planos. comunidade. É porque quando a O gente que, criou a que Enapol, você entrega dentro de cada um deles e como é que funciona? Até a questão do ticket também. Um ponto eu acho que muito importante. Cara, eu acho que eu recebo direct pelo menos umas 3 vezes por semana, assim. Me ajuda no ticket da minha mentoria. Qual Quanto que valor eu devo cobro? cobrar? É. Quanto que eu devo cobrar? Fala pra gente, assim, porque a Enapol é um sucesso aqui em Brasília. A gente tem uma apresentação comercial que a gente faz Aham. com os mentores, né? E a Enapol, ela tá no topo, assim, ela Aham. tá entre os primeiros ali, as primeiras logos, né? Até como forma de honra, né? De vocês terem Aham. acreditado na gente lá atrás. E, cara, grande maioria das pessoas que a gente apresenta fala, Enapol tá com vocês, pô, que massa. Não, e Que deixa eu massa. até interromper isso, porque é tão verdade isso que é referência mesmo. Eu nem conhecia a Tutor, nem trabalhava numa outra empresa, e aí um colega de trabalho falava, eu quero passar no concurso de policial legislativo, vou estudar, vou fazer lá em Enapol. Olha só, então antes de eu entrar na Tutor, eu já conhecia a Enapol através de outra pessoa.
E é um nome Era muito... referência. E é um nome É um nome muito forte, É né? um nome, é de... As pessoas pensam que é coisa de governo, né? Escola Nacional de exa- Polícia. Não, e é real, assim. E essa parte do nome é muito importante, velho. É. Sim. Tem os nomes de mentoria que você fala assim, assusta, velho. Fala, E velho, não que nome, vende, que nome né? feio. Não é vendável Que mesmo. nome feio. Cara, tem umas mentorias assim que falam, cara, para um pouco, fica uma semana só pensando no nome da sua mentoria, porque o nome Napol é muito forte, muito foda. E conta pra gente, conta pra gente isso, assim, como é que As funciona as diferenças, né? diferenças dos planos, o Beleza. ticket. Eu tô rouco também, só que o meu motivo é diferente. Que teve jogo Botafogo ganhou no Ah, final eu de não semana. ouvi teu Instagram. Então eu tô quase sem voz aqui, tô me recuperando. Então, eu acho assim, com relação à definição de ticket, você tem que levar duas coisas em consideração. Primeiro, a entrega que você vai fazer para o aluno, mas também a realidade do cargo. Porque uma coisa é polícia legislativa, que geralmente o avatar, né, o cliente, ele é uma pessoa que já tem uma remuneração, geralmente já é servidor, geralmente já é policial. Então nós tivemos muitos policiais civis, policiais militares, policiais penais, técnicos judiciários, tribunais. Então é um público que ele tem condições de pagar um pouco a mais numa mentoria. Do que, por exemplo, uma polícia penal, como a PPGO. PPGO vai pegar, muitas vezes, aquele cara que fez PPDF, não passou, fez PCGO e não passou, o cara que já gastou muito com o concurso. E às vezes E não é servidor público. não é servidor, porque é um cargo que paga menos. Inclusive, na iniciativa privada, tem muitos empregos que pagam mais do que a PPGO na iniciativa privada. Né? E com realidade de trabalho muito menos insalubre do que trabalhar em presídio, né? Ainda mais os presídios do Brasil. Que não é uma realidade tão agradável. Então você tem que levar essas duas coisas em consideração. Não posso fazer um produto que o público não vai ter condição de pagar. Eu não posso chegar para a PPGO e chegar, olha, tá aqui uma mentoria de R$2.000. O cara, pô, eu queria ter R$2.000, R$2.000 é às vezes o que eu ganho no ano. Entende? Então já é um esforço muito grande para o cara pagar os 397, me passa ele de R$39. Pô, eu digo isso porque eu atendo aluno. Tem aluno, pessoa, esse mês eu não consegui pagar meu cartão. Chegou no limite, a parcela não conseguiu entrar, você pode gerar um boleto, mas pode gerar para tal data, sabe? Professor, esse mês eu não vou conseguir pagar o cartão por conta disso. Então, é uma realidade, uma pessoa que às vezes não tem R$40 para pagar na mentoria, mas só por isso ela vai ter deixado de estudar, você entende? Então, as duas coisas são importantes. Nessa galera aqui, eu preciso de um número maior de alunos, logicamente, para eu ter um resultado que faça com que o meu produto se pague. Porque tem, lógico, você sabe, tem custo, é professor, é gravação de aula, ainda mais um curso que não é só mentoria e curso. Então aqui eu preciso ganhar na quantidade, eu preciso ter um público maior para eu não ter prejuízo na minha mentoria. Sim. Já no público que vai fazer um carro que paga melhor, eu posso ter uma turma mais seleta, uma turma com menos alunos e um ticket médio para um atendimento, por exemplo, coletivo e um ticket mais elevado para um atendimento individualizado. Então quando nós criamos a Enapol, nós criamos 3 pacotes, né? O Select, começamos só com o Senado, lá no início, né? Select, Platinum e Ultimate. Select era só material. Porque tinha muita gente que vinha já para Senado, cara que já tinha assinatura de plataforma, ele, Diego, só quero ir na pau por conta do material. Eu quero material, sei lá, de segurança institucional, eu quero material de vocês da parte específica. Então a gente tinha o primeiro de entrada, que era o Select. Para o cara conhecer na Pol. Ticket baixo. Ticket, desculpa, 597, às vezes ficava por 397 quando tinha algum tipo de promoção. Tipo, Black Friday, Semana do Consumidor. A gente fazia sempre esses descontos. Aniversário de Brasília, dia do policial legislativo. Aí fazíamos a 397. Então girava aí entre 400 e 600 reais. Né? Aí tinha a Platinum, que era todo o material, mais o atendimento em grupo, coletivo, via Zoom, né? As mentorias quinzenais, mais também o que tinha no Platinum, o nosso encontro de TAF uma vez por mês. Nós temos 2 personagens que são nossos parceiros. Uma vez por mês a gente se reúne em algum lugar da cidade para fazer um treino físico. Mais o aplicativo de TAF, nós temos o aplicativo de TAF da Enapol, o cara pode treinar em casa, pode treinar na academia, mas é um treino voltado para o concurso, não é um treino só para ficar bonitinho, fortinho, não. Voltado para ter as habilidades físicas para conseguir fazer as provas físicas do concurso. E todo o material da Enapol, né? Então esse era o plástico. E o Ultimate tinha tudo isso, mais as mentorias individuais. Né? E aí era o ticket médio aí de entre 4.500 e 5.500. Né? Esse era o nosso ticket mais caro. Só fizemos isso para o Senado. Para as demais polícias, né, nós não colocamos o Ultimate, só o chamado Select, né? E o Platinum.
Só que aí o Platinum, a gente rebatizou o Platinum. A gente hoje não chama mais Platinum, a gente utiliza a terminologia Ubuntu. Por quê? Porque nós começamos a perceber o espírito de grupo que era criado dentro das mentorias. Cara, DEPEN, a gente fez DEPEN, só mentoria, foi um sucesso. Sabe, esse espírito de todo mundo se ajudar, de quando a gente fazia simulado, todo mundo postar a nota no grupo, perder essa vergonha, sabe? Desenvolver esse senso de comunidade. E a gente tem algumas estratégias para desenvolver isso, para forçar esse senso de comunidade surgir. Conta pra A gente cultura aí. do compartilhamento. Primeiro é abrir câmera. Porque quando você conhece o cara, você vê às vezes a casa do cara, atrás dele, tijolo, sem reboco. Aí você vê que tem alguém mais fudido que você. Tem alguém na situação mais difícil que a sua. Quando você vê a pessoa com um filho no colo, você vê que tem alguém que menos tempo que você. Então você começa a perceber, cara, essa pessoa com essa condição de vida tá estudando mais que eu. Por quê? Porque ela postou a nota do simulado e teve um desempenho melhor. E tem um ranking, né? Tem um ranking, Na tem a nota. tutoria. Todos os simulados abertos, fora os nossos que a gente faz, eles também eles fazem o simulado. Ah, tem simulado do grande, tem simulado de estratégia, eles fazem também. Aham. E coloca a nota no grupo do WhatsApp. Joga pra Joga pra. alfinetar mesmo. E gera esse senso de Aham. competição, né? Mas ao mesmo tempo de inspiração. Pô, fulano de tal, com tanta dificuldade. Pô, tem um aluno aqui que eu atendo que ele trabalha no agro, mas ele não é agroboy, não. Ele é do pesado, ele passa o dia no sol. Trabalha em Nossa. silo. Todo dia eu falo com ele. E esse meu aluno, pô, tá na nossa mentoria da PMDF. Se esse cara passa, eu acho que ele vai passar. Pelo que ele tá dizendo, acho que ele vai passar. Cara, imagina a mudança de vida dessa pessoa que trabalhava no sol. E a motivação para os alunos que já estão no grupo? Exatamente. Aí eles veem essa condição. E eu faço questão de chamar fulano e tal. Olha só, sabe o fulano de tal aqui? Sabe quantas horas de trabalho no sol? Quantas horas de pega de sol por dia? E vocês estão dizendo que vocês não têm tempo para estudar, que vocês não estão conseguindo estudar? Pelo amor de Deus. Você entende? Então a gente vai usando isso. E, cara, e como a gente tá Coisas sempre que não junto... tem na mentoria individual. Não tem. E como a gente tá sempre junto toda semana no pós-edital, né? Esse espírito ele vai surgindo automaticamente. E acaba gerando a cultura do compartilhamento, que é a cultura que Jesus ensinou. Dos 5 pães e 2 peixinhos. Que ali as pessoas acham que o milagre foi ele transformar os pães em peixes. Não, o milagre foi ter feito todo mundo compartilhar. O milagre foi esse. Ele fazer todo mundo pegar o que tinha. Cara, eu só tenho um pedacinho de pão. Mas, cara, pra minha família, mas eu vou colocar aqui no cesto. Todo mundo Esse foi o compartilhar e milagre. comer. E essa história que Jesus ensinou é só que a gente hoje pode praticar via compartilhamento. E hoje é a tendência da economia. Hoje nós vivemos a economia do compartilhamento. Os aplicativos, Uber, iFood, é a economia do compartilhamento. Né? A infraestrutura moderna hoje é compartilhamento. Lá na UNB, em 2000 e lá vai pedrada, eu escrevi sobre compartilhamento de infraestruturas. Que era compartilhamento de mineroduto, oleoduto, ocioso. Hoje nós temos compartilhamento na aviação civil, dos slots. Então tudo hoje é compartilhamento. Então por que a gente não aplica isso numa mentoria? Cara, eu fiz um resumo top aqui de, sei lá, de contabilidade desse assunto. Receita, sei lá. Eu vou colocar aqui no grupo. Fulano de tal, porra, fez um negócio massa aqui de um mapa mental massa da teoria do crime. Porra, tira a foto e coloca no grupo. Você entende isso? A gente cria um drive do grupo, temos o xerife da turma. O xerife da turma é o cara que vai colocar os materiais todos no drive. É o cara que vai cobrar, professor, você esqueceu de marcar a mentoria essa semana. Porra, é verdade, vou marcar. Ele é o responsável pela turma. Caraca. É o xerife. Eu já tô pensando aqui na thumb desse podcast, o fim das mentorias individuais. Isso. Cara, velho, isso que tu tá falando aqui é bizarro, porque é uma coisa que eu sempre falei. Só que, cara, velho, parece que a galera não entende, assim. Tem que vir alguém que faz, que tá Pra fazendo, mostrar que funciona. tá dando certo. Cara, eu falei isso pro Érico e pro Gucci, né, lá atrás, ano passado, ano retrasado, no Ponto Júris. Eles executaram. Eles executaram exatamente tudo isso que você tá me falando. Eu desenhei no papel com eles e com o pessoal da Enfim Policial. Falei, cara, esse é o futuro, velho, porque mentoria individual não é você receber seu aluno aqui, trocar ideia com ele, passar 2, 3 horas atendendo seu aluno, não. A individualidade que ele precisa é no plano de estudos quando ele tá na casa dele sentado para estudar. E o que eles precisam? Eles É o que falam, ele Diego, eu não precisa. sei o que estudar. Eu comecei aqui, cara, eu vou começar por onde, eu vou estudar o quê? E a gente trabalha muito nas mentorias de alinhamento, que a gente chama, né? Cara, demais. A gente abre a plataforma do aluno. Aí, porra, isso aqui, ó, vou fazer esse ajuste, papapá, isso aqui que você tá fazendo errado. Isso é individual. Todo mundo tá vendo. O cara, pô, eu também tô fazendo assim. Só que você não precisa ficar 2, 3 horas com esse cara Não. conversando.
Sendo que você poderia estar falando com 50, 100, 200 É. pessoas que vai estar tirando a dúvida desse cara do mesmo jeito. Vai estar pagando menos Vai estar automaticamente. pagando menos, porque se você para 1, 2 horas do seu tempo ali por semana, você tem que cobrar muito mais caro por isso. É. Você limita aquela pessoa que poderia pagar 397 na tua mentoria, a pessoa que só tem condições de pagar 1.500, 3.000, 4.000. E qual o público disso, velho? E limita o Todo mundo crescimento ganha. também, Você né? ganha, o aluno É. ganha. Você ganha. É isso. É compartilhamento. É isso que você acabou de falar. E, cara, isso é lindo demais. A thumb desse podcast vai ser o fim das mentorias individuais, velho. Limita Porque o aluno que não pode pagar. Limita e o aluno, crescimento da limita o aluno. própria Hoje a empresa, né? Enapol, eu tenho certeza que essa sacada que você teve da comunidade foi sensacional. Velho. É. Então, assim, é extraordinário. Por isso Não, que é e o o que ele Ubuntu. disse, mantenha a inspiração, porque vê exatamente cada um É. com sua realidade, o foco, Você isola o a aluno da mentoria motivação, tá tudo. Quando você coloca o aluno da mentoria individual, você coloca o aluno dentro de uma caixinha. É. Isso. O cara não sabe mais a realidade de ninguém. Ele vê o mentor ali como inspiração. Ele não sabe o que é a cruel realidade de um pai. Cara, isso que você falou foi muito sensacional. É. Não, tô E pensando a nos maior cortes parte aqui. dos nossos aprovados no Senado, sabe de onde saíram? Só no Senado, né? De todos os nossos aprovados. As mentorias coletivas. Olha aí. É. Esse podcast vai ser... É. E o que Tem como aconteceu muito bom. nas nossas mentorias individuais do Senado, aí o cara que terminava, que era 6 meses de acompanhamento, né? E vencia os 6 meses. Ele falava, Diego, e agora? Eu quero renovar. Eu poderia cobrar mais 4 mil desse cara? Poderia, né? Eu disse, não. Você vai pagar agora mais, sei lá, 500, acho que era 597. Só que você vai agora para uma mentoria coletiva de alunos de alto nível. Então são os alunos que saíram do individual e agora eles vão ter uma turma específica que chamava de Ultimate Black. Dos alunos que já passaram pelo ciclo individual. Pô, A gente fazia esse atendimento em grupo, só que só para os blacks, só para os que eram individuais. Que era Não. uma turma mais avançada. caraca. Mas você sabe que isso não é só objeção de mentor, é de aluno também. Porque aluno quer ser atendido individualmente, ele acha É. que tem diferença. E olha só, na mentoria, né, Caraca. coletiva, como é que Isso deixou muito claro. Isso É. deixou muito claro. Isso. Sim, E isso que você criou dos nomes, isso é muito bom, velho. também. Porque quando eu passei no concurso, eu recebi o cartão do Banco do Brasil. Era um cartão azul escuro. Só que eu vi um brother com cartão preto. Eu falei, velho, eu quero O preto. preto é pô. foda, né? Pô, blackzão, velho. Pô, tá ganhando quanto, velho? Tira onda. Não, eu mandei mensagem pra gerente. Eu falei, quanto que eu tenho que estar ganhando pra. E aí eu fui atrás daquilo. Ela falou, não, tem que ganhar 15 mil reais por mês pra você ter esse cartão black. Beleza. Eu vou atrás do black. E aí, quando você fala isso, tá trazendo pra sua mentoria agora, isso é muito real, né? Porque o cara que fala, pô, eu tô na Platinum aqui, só que eu quero ir pro Black, eu quero ser parte do Black. Como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Quantas questões? Passa o simulado aí pra mim, pô. Quero ir, quero pra essa turma. Às vezes paga até mais caro, só pelo nome. Aconteceu isso. Os alunos de alto nível do Platinum, a gente tirar do Platinum e colocar no Black. Aí ele ia ter uma. Aí a aula, por exemplo, já era uma aula mais avançada, quando era mentoria de aprofundamento, né? Então aconteceu isso. A gente migrava o aluno sem ele pagar mais nada. Pô, esse aluno é um aluno porque ele aumentava o nível da turma. Sim. É. Pô, quando eu tenho muitos alunos de alto nível, pô, sugando o máximo o conteúdo, ali, fazendo intervenções, a gente criou o chamado Smart Learning, né, na Pol. Porque eu falei pra você, lá atrás, quando eu era adolescente, quase criança, eu aprendi que eu absorvia mais o conteúdo quando eu dava aula. Então eu tinha um quadrozinho na minha casa e eu ficava dando aula sozinho, falando, igual maluco, sozinho. E eu aprendi, cara, quando a gente criou a Enapol, a gente vai dar a oportunidade dos alunos darem aula pros demais. Então a gente, pô, o aluno escolhia um tema e aí ele ia dar uma aula aberta no Zoom, a gente transmitia no YouTube, para ele dar aula pros demais. E olha só, o nosso aluno Paulo Erlang Júnior, pode olhar o nome dele, ele tá entre os 20 pro Senado. Vai ser chamado aí, vai entrar na primeira turma, se Deus quiser. Chega me arrepiar. Hoje ele é consultor legislativo, consultor policial, que é o inspetor de polícia da Câmara, Polícia Legislativa. E passou praticamente dentro das vagas, né? Porque eles vão chamar aí bastante, aí já Foi de aluno cara. da Tutory. Foi aluno da Tutory. Ele era Ultimate, foi pro Ultimate Black, e ele fez um Smart Learning sobre teoria do erro, em direito penal. Adivinha qual foi o tema da discursiva? Teoria do erro. Teoria do erro. Ah, Pra discriminante putativo, quase igual a aula dele. Quer dizer, quando eu vi o tema, assim, meu sorriso foi de um lado a outro. nossa. Isso, Deitou na redação. isso não paga o É. dinheiro que ele te pagou. É. Né? Não paga. Não paga, velho. A Você realização, receber a realização. sua e dele, né? É. Imagina tu batendo de frente com ele lá, encontrar ele, Não, trocar a gente foi ideia, lá, né? a gente tirou foto já. Foi lá no Caraca. Senado fazer uma visita, tiramos foto. Tem até aqui a foto do meu celular. Não, mostra aí que eu vou colocar na thumb. É. Manda essa foto aí.
Tirou Ei, foto lá no Salão Azul. Hein, Muito Diego, bom. uma coisa assim, velho. Agora vamos falar de processo pra gente finalizar nosso bate-papo. É, como que é pra você estruturar, como que você fez pra estruturar a mentoria no sentido de você ter uma pessoa pra te ajudar nas redes sociais? Eu vejo que vocês estão sempre movimentando as redes sociais da Enapol, suas também, do Wallace. É, olha aí. Caraca, velho. Tu tem noção disso aqui? Ele tava Nossa, com a, muito com bacana o mesmo. uniforme da polícia lá da Câmara do Legislativo. Foi lá nos visitar. Nossa, muito maneiro. Me manda essa foto pra me Vou colocar mandar. no vídeo quando a gente subir e colocar a Aham. edição. A gente coloca a foto dele lá. E, Diego, como é que foi pra você? Como é que você fez pra estruturar pessoas pra te ajudar nas redes sociais? Quais foram os maiores desafios de entender sobre marketing? Eu lembro que a gente se conheceu no evento de marketing. Então, por mais que você tivesse voltado ali a atender o aluno, ajudar eles, trabalhar nos atendimentos, gravar aula, você ainda tinha tempo ali para aprender um pouco de marketing. Como é que você fez isso? Você aprendeu design, gestão de tráfego, ou você delegou? Como é que foi? A parte de marketing a gente teve que delegar, porque de fato é algo muito específico e não adianta eu sem expertise, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo o conteúdo, atendendo o aluno, tentar desenvolver uma expertise que demoraria um certo tempo e intensidade para eu ter, né? Então, o marketing a gente terceirizou, né? Agora, rede social, basicamente, eu comecei a mexer com. Cara, eu fazia inclusive edição de vinheta no Premiere. Eu aprendi a mexer com Premiere da Adobe, aprendi a mexer com Photoshop e no início, quando não sabia mexer nada disso, eu usava o Canvas. Então fazia aquelas artezinhas mais básicas no Canvas, né? Eu assinei o Canvas Pro. Depois aí comecei a aprender a mexer um pouquinho com os softwares da Adobe, assinei lá aquele pacote da Adobe, né? Creative, que tem Já no vários, outro nível, já né? no outro Adobe nível. já é outro nível. Aí comecei a Subiu. fazer algumas ediçõezinhas, colocar a legenda. Hoje tem aplicativo que coloca a legenda, mas na época não tinha. Tinha que colocar na mão lá usando o Premiere. Então, assim, tudo isso eu fazia na mão, né? Mas eu sempre gostei de fazer isso. Editava materiais, né? Colocar capa, colocar cabeçalho, dar um trabalho danado. Só que depois os braços foram diminuindo, porque muito aluno, aí a gente teve que começar a trazer gente. Aí trouxemos alguns Pessoas colaboradores que foram. Hoje nós temos um colaborador que é responsável pela edição de materiais, uma pessoa que gera plataformas. Nosso marketing estamos terceirizando novamente, mudando agora para outra empresa. Então, a empresa tem que estar sempre se remodelando, né? Eu falo muito assim que qualquer empresa ela passa por altos e baixos, momentos de pico, momentos de vale, mas você não pode parar de criar, você não pode parar de inovar, porque o que a gente cria hoje, daqui a pouco os outros estão todos fazendo. Então, e aí você tem que buscar o novo. Agora, o que é o novo? O que a gente vai ter que fazer que ninguém está fazendo, né? Não pode parar. Não pode parar. A E reinvenção. é tudo muito dinâmico, o mercado é muito Uhum. rápido e muito impiedoso. Então, tem muitos mentores. Então, o que é que eu posso entregar mais para o meu aluno? Qual é o diferencial da minha empresa? Qual é o DNA da minha empresa? Então, isso a gente tem que pensar todos os dias e tentar sempre inovar. E pra gente finalizar, eu sempre gosto de perguntar essa, né? Se você pudesse dar uma dica matadora pro mentor e pro aluno, uma pro aluno e outra pro mentor, qual que você daria? Uma dica para o aluno, como eu falei aqui bastante sobre isso, é a intensidade. Quanto mais intensidade você tiver, mais rapidez você vai ter no seu resultado. Então, você quer um resultado rápido, seja proporcional à sua intensidade. É uma frase que eu falo muito em sala de aula, acho que alguém já ouviu aí, que está me assistindo com certeza. Se você for absoluto pelo seu concurso, o seu concurso será absoluto por você. Eita. Nossa, vai ter tanto Que corte pedrada. lindo. Que pedrada. Agora, se você for café com leite para ele, morno, a Bíblia fala, né? Vai ser recíproco, né? Você, lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, você está na minha boca, mas você é morno, eu tô a ponto de vomitar. Nossa. E o concurso faz isso com você, ele te vomita se você for morno. Você não vai nem ver a cor da classificação. Caraca, vai ter muito corte top. Só Vai ter, reprovação. vai ter uns 50 cortes teu na tutoria lá, É. velho, certeza. E pro mentor, que tá começando agora, que tá se atropelando em processos, em nome, em ticket, qual a dica que você daria pra esse cara? Para o mentor, o mais importante para o aluno é o atendimento. Mais importante do que uma marca, mais importante do que uma plataforma bonita, mais importante. Cara, hoje, se você tiver uma ferramenta que todo mundo tem, que é o Zoom, e você tiver um WhatsApp, você atender o seu aluno, ele se sentir atendido, se sentir valorizado, a sua mentoria tem tudo para ser um sucesso. O que vem aqui, o pretinho laranja, o negocinho azul, o vídeo legal, isso é o extra, né? É o que vem para gerar beleza, gerar engajamento, mas o que é o diferencial mesmo que vai fazer com que o aluno saia da sua mentoria e saia falando bem, mesmo que ele não tenha estudado,
Ele vai dizer, porra, a culpa foi minha. Eu que vacilei, mas a mentoria é top. É o atendimento, é o olhar no olho, é falar o que ele precisa, por mais que não seja o que ele goste. É você tratar o seu cliente mais diferente do saque, do serviço de atendimento ao consumidor, que você tem que ser polido, tem que ser agradar o seu consumidor. Não, você não tem que agradar o seu aluno. Você tem que falar o que ele precisa ouvir, mesmo que seja o que ele não quer ouvir. Tá? É meio que ser mentor, mas também ao mesmo tempo meio que ser pai, que o pai não faz tudo o que o filho quer. E o mentor não pode fazer só o que o aluno quer. Ah, professor, faz aqui no meu plano. Coloca assim. Não, não. Peraí. Quem que entende de mentoria aqui? Quem já passou em concurso? Você ou eu? Nossa. Boa. Porque se você quer fazer do seu jeito, por que você contratou a mentoria? Você poderia continuar fazendo do seu jeito em casa. Porque tem um aluno que ele quer fazer do jeito dele, quer que você coloque lá do jeito dele. Eu acho, professor, que eu tenho que estudar só uma matéria na semana. Tudo bem, você acha, está registrado. Mas você não vem aqui para fazer o que você acha, não. Você tem que fazer o que eu acho. Porque eu sou seu mentor. Se você não quer mentor, não tem mentor, porra. Nossa. Pronto. Pronto, velho. É. Já. Não, e a gente Fechou. fecha com chave de Fechou ouro. com chave de ouro. E agora, pra gente finalizar o nosso bate-papo, a gente tem um presente pra te dar. Um presente de verdade. Por honrar, né, toda a sua parceria com a Tutory. É um símbolo, né, de toda a inspiração que você é para os seus alunos, né, e uma concretização por meio da Tutory de toda a transformação que você gera na vida de cada um dos seus alunos. E a placa Diamond é uma concretização do sucesso do seu trabalho, da transformação que você gerou. E eu tenho certeza que isso aqui, e eu falo que é concretização porque o que de fato, né, é para você revolucionário é o que o seu aluno te manda. É a Que ele- aprovação. É a aprovação dele quando ele fala assim, Diego, através daquela correção da redação, redação. velho, eu passei na PF, na PRF, na polícia tal, e hoje minha vida foi transformada através do seu trabalho. Então isso que é de fato, aqui é só um demonstrativo concreto de você, símbolo, né? um símbolo, né, de você poder colocar na sua casa, no seu escritório, lá da Inapol. E parabéns, velho. Parabéns mesmo por todo respeito ao seu aluno, por todo o carinho que você tem, pela confiança que você gerou no nosso trabalho, na Tutory, desde o início, quando era uma plataforma feia pra caramba. E hoje a gente evoluiu graças a muita ajuda sua, né, da sua parte, de dicas, de orientação, de sugestão. Cara, acho que faz isso aqui, vai ser legal. Então, assim, parabéns. E aqui tá o troféu pela nossa parceria. Muito obrigado. Marlon, eu queria não só agradecer por esse símbolo, para mim é muito valioso, vai estar com certeza no escritório, mas porque esse símbolo aqui, por trás dele, tem muitas vidas transformadas. Quando eu falei para você das nossas aprovações no Senado, agora pessoas que vão tomar posse, que vão fazer um curso de formação, vão ser meus amigos, vão frequentar minha casa, vão ser cujos filhos serão amigos dos meus filhos, né? Estão por trás disso aqui. Então foram vidas transformadas. E como o Paulo que eu mostrei aqui, como a Thaís, como tantos e tantos alunos e alunas. Então por trás disso tem muitas vidas transformadas. E eu vou voltar aqui para receber outra placa, Black, Gold, eu tenho certeza disso, porque a gente está só no começo da Napol, e já é um começo de muito sucesso, de muitas vidas transformadas, e muitas mais vidas que serão transformadas através da nossa parceria, através do nosso quê? Compartilhamento, que esse é o grande milagre da vida. Né? Exatamente. É a parceria, o compartilhamento. Então, muito obrigado também por ter acreditado na Enapol lá atrás e ter proposto aquela parceria que resultou na mudança de muitas vidas. E pais que agora vão poder dar uma escola boa para o filho, vão poder dar uma boa alimentação para o filho, de filhos que vão poder dar um plano de saúde para os pais. E isso tudo é possível por meio da educação, que transforma a vida do ser humano. Nossa. Sensacional demais, velho. Não tem nem palavras para descrever a minha gratidão pela nossa parceria e por tudo que vocês fazem na vida dos alunos, né? E é isso, tem mais alguma coisa, Arthur? Só agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado aqui tantas histórias e de Muito. superação, de inspiração mesmo. Obrigada mesmo. Total. Muito grato mesmo. E é isso. Obrigado, Agradecer. Tuane. Obrigado, Marlon. Tamo junto. Pessoal, você que ficou com a gente até o final, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que está se preparando para concursos, que sonha em ser um policial legislativo, um agente da BIM, como toda a trajetória que o Diego Fontes nos ensinou aqui. E para você também que trabalha com mentorias, que você assistiu esse vídeo até o final, compartilhe com o máximo de pessoas que você sabe que trabalha com mentorias, que sonha em ser mentor. Esse vídeo vai ajudar demais. E é isso. Não deixe de curtir, compartilhar, deixa aqui seu comentário aqui embaixo e até o nosso próximo Tutoricast.